Certo dia, um mapa do tesouro surgiu. Ele revelava que as artes marciais de Xianjija, o maior artista marcial da história dos Murin, estavam ocultas dentro de Anga, junto com a arma secreta que ele havia deixado. Essa seria a fagulha que incendiaria o murmúrio, que estava muito sereno. De repente, uma das montanhas se partiu ao meio e um jovem saiu, afirmando que finalmente havia escapado daquela caverna. O céu estava azul, pelo menos como antes. Ele supôs que talvez fosse o impacto da ruptura do local. Contudo, por mais que se esforçasse, não conseguia se recordar de sua existência antes de entrar ali. Mesmo assim, ele precisava rememorar para alcançar sua vingança. Sua recordação mais antiga era de quando tinha 10 anos. Um ancião se apresentou como Xianjija, dizendo que, embora pudessem não entender ou acreditar, em 10 anos eles teriam que salvar o mundo. 100 crianças foram reunidas por Xianjija, e o menino era um deles. Ele ainda se lembrava dos olhos tranquilos daquele velho que lhes ordenou obediência a tudo o que dissesse. Ele também explicou que no dia seguinte começariam o treinamento de artes marciais. O menino não sentiu medo, pois era órfão e não tinha nada a perder. Shang alertou que, para aqueles que tentassem fugir, ele havia lacrado a entrada da caverna com um penhasco rochoso, e que seria muito perigoso se alguém tentasse entrar. Tudo, do comer ao dormir, era controlado por ele. Eles não podiam fazer nada por conta própria. A primeira arte marcial que aprenderam foi como respirar. A técnica das 3 energias, um método que absorvia a energia do céu, da terra e do ar. Depois disso, aprenderam a manusear uma espada, a espada das 3 energias. Em seguida, como mover o corpo com o passo das 3 energias. Em outras palavras, tudo deveria ser aprendido sob a instrução de Xianjija, até mesmo o ato de caminhar. Talvez 3 anos tenham se passado quando ele o chamou novamente e explicou que essas artes marciais poderiam alcançar o reino dos deuses marciais. Nos 7 anos seguintes, cada um deles dominaria essas artes para que pudessem abrir aquela porta e entrar lá. Para evitar a calamidade que ameaçaria este mundo, eles precisavam treinar sem hesitação. Então, entraram naquela caverna e foram selados por dentro. O menino sabia o motivo pelo qual tiveram que sobreviver naquele lugar infernal. Tudo aconteceu por causa de Xianjija. Como ele havia ordenado, treinaram incansavelmente dentro da caverna. A névoa que preenchia o local era, na verdade, energia condensada. Por causa disso, as artes melhoravam a cada dia. Mas a energia tornou-se tão densa que até o espaço começou a ceder e portais estranhos surgiram. Criaturas demoníacas invadiram a caverna. Naquele dia, eles viram o portão para o inferno. Eles lutaram contra isso, mas foi um pesadelo, uma batalha brutal pela sobrevivência. As artes marciais das 3 energias foram realmente úteis. Mas, ainda assim, ninguém além daquele menino conseguiu sobreviver. Foi por isso que ele foi o escolhido. Ele recordou seu nome, Dan Enu. Mais tarde, no pavilhão das nuvens, Dan entrou em um restaurante e uma mulher de uma família influente prestou atenção nele. Seu guarda comentou que ele carregava uma espada sem bainha. Outro homem observou que a espada parecia excepcional. Dan sentou-se para fazer uma refeição após muito tempo. Ele não fazia ideia de quanto tempo havia passado sem uma refeição adequada. Comeu com tanto apetite que até os outros clientes pediram macarrão. Mas aquela jovem se perguntou por que aquele homem chamou tanto a atenção dela. Quando ele terminou a refeição e o garçom veio cobrar, Dan percebeu que tinha esquecido aquela coisa chamada dinheiro. O garçom disse que era um problema e que se ele comeu, teria que pagar. O garçom então pediu a espada como pagamento, mas Dan disse que não poderia dar. Era a espada que ele trocou pela vida de seu último amigo. O garçom perguntou se ele planejava comer de graça desde o início, e as pessoas já estavam se levantando para cobrar a dívida. Então aquela jovem se aproximou com dinheiro, dizendo que pagaria. Ela se aproximou de Dan, que perguntou por que ela fez aquilo, pensando que deveria dizer algo naquela situação. Ao vê-lo de perto, ela teve certeza de que seus olhos eram como os de uma criança vendo o mundo pela primeira vez. Dan tentou dizer algo, mas simplesmente saiu. Ela percebeu isso. As pessoas comentaram que ele nem sequer disse obrigado. Que estranho. O irmão da jovem disse que ele era um vagabundo sem nenhum sentimento de gratidão. Ela notou que sua espada era incrível, feita à mão, mas andar por aí sem bainha poderia trazer problemas. Então, ela decidiu segui-lo porque ele precisava de uma bainha. Nas ruas, Dan lembrou que deveria ter agradecido naquela época, mas só percebeu isso agora. Mais tarde, de volta ao pavilhão das nuvens, o local estava cheio de artistas marciais. Aquela jovem de antes foi apresentada como Zhou Sei Rohan. Ela comentou que a influência da Aliança Murin era incrível. Zhou Inyena, filho do líder do clã e irmão dela, concordou, dizendo que nunca imaginou que o próprio líder da aliança faria um movimento. Sima Shao, o líder da agência de acompanhantes Zhou, disse que a aliança, a facção ortodoxa e os bandidos da floresta estavam todos indo para Anshan e que isso era apenas parte da razão. A verdadeira razão de tantas pessoas estarem seguindo era provavelmente a reputação do líder. O maior e mais poderoso artista marcial dos Murin, Shunjija, possuía conhecimento extraordinário, incontáveis técnicas de armas ocultas, artes marciais poderosas e a habilidade de ler o fluxo de energia celestial. Em seus últimos anos, Shunjija criou uma arte marcial chamada Lâmina do Relâmpago das Sombras e enlouqueceu o mundo usando técnicas exclusivas de armas ocultas. Ele passou sua arte para um mero mendigo e o transformou em um mestre marcial absoluto em apenas 3 anos. Aquele artista marcial acabou sendo considerado um inimigo público e teve uma morte miserável. Mas o incidente só atraiu ainda mais atenção para Shunjija e suas técnicas. Depois disso, muitos grupos dos Murin foram em busca dele, mas ele desapareceu sem deixar vestígios.
Sim, Michelle pensou que o líder do clã Zhou descobriu o mapa do tesouro com a arte marcial de Shenija e que era natural que todo Murin cobiçasse isso também. Ele disse que, como estava acompanhando o líder a pedido do clã Zhou, nada sério deveria acontecer. Mas mesmo assim, eles deveriam permanecer cautelosos. Às vezes, coisas que ninguém pode prever acontecem neste mundo. Foi naquele momento em que Dan entrou no restaurante e tudo aconteceu. Junte se perguntou se ela realmente iria atrás daquele mendigo estranho, dizendo que era contra e que o homem não tinha nada a ver com ela, sem bons modos e sem decência, e que sua bondade seria desperdiçada. Símil concordou. Caminhar separadamente do grupo naquele momento era perigoso, e além disso, o líder também estava chegando. Então, Ian respondeu que estava tudo bem e que ela ficaria lá. Enquanto isso, Dan estava um pouco perdido naquele ambiente movimentado e cidade lotada, observando vários comerciantes e artistas de rua. Tudo estava calmo e pacífico. Havia crianças felizes e mães alegres com seus filhos. Então, ele se lembrou do passado. Ele e seu melhor amigo prometeram um ao outro que deixariam aquele lugar vivos. Axiji pediu que prometessem uma coisa. Se conseguissem sair, iriam até a casa dele e contariam ao seu pai. Dan disse que seria ele quem contaria. Axi concordou, mas pediu que não morressem. Mas naquele dia, Dan foi descuidado. Uma criatura quase o matou. Mas Axi entrou na frente do ataque para ser atingido em vez disso. Dan pediu para ele se levantar, perguntando por que fez aquilo quando prometeram que conheceriam seu pai. Eixo respondeu que, entre todos eles, Dan era o mais forte e que ele precisava sobreviver para dizer ao pai que sentia muito. Dan, olhando para a lua cheia, pensou que sua liberdade fora comprada com a vida de 99 pessoas. Ele devia a todos eles e prometeu que faria Kovan Jija pagar. Ele vagou por aí e acabou voltando para aquele mesmo restaurante. Aquela garota ainda estava lá, mas ele também percebeu que, à noite, uma enorme procissão de guerreiros marciais havia partido e aquela mesma jovem os acompanhava. Dan então decidiu segui-los. O grupo parou na floresta tarde da noite, descansando na entrada de Henan. Dan percebeu que todo mundo estava indo para o lugar de onde ele veio. O grupo de trás também seguia para lá. Estavam todos procurando algo específico. Havia também Jigao Yongshun, conselheiro da Aliança Murin, conversando com o líder da Aliança, Dou Von. Dou disse que a aliança não ortodoxa e os bandidos da Floresta Verde de repente estavam fazendo um movimento diferente e que estava preocupado, pois tempos como esse sempre foram perigosos. Jagel pediu-lhe que não se preocupasse tanto, já que ouviram dizer que eles estavam indo para um objetivo completamente diferente. Dan respondeu que seus instintos estavam ficando meio enferrujados. Enquanto isso, alguns guerreiros tentaram se aproximar de Seoan, especialmente Pang, do dragão voador, que perguntou se ela estava tendo dificuldades e se ela queria descansar um pouco. O irmão dela respondeu que estava tudo bem e pediu para que a deixassem em paz. De repente, um grupo de bandidos realmente se aproximou. Eram os bandidos da Floresta Verde, liderados pelos demônios sugadores de sangue, que disseram que eles eram muito bons em se esconder, mas que ele os havia encontrado. O líder ordenou que todos se preparassem. O assessor pediu cautela, pois a aliança pouco ortodoxa se juntou a eles também. Dou sabia que o sugador de sangue era um mestre marcial, difícil de lidar. Quando a batalha começou, o demônio sugador de sangue destruiu os guerreiros mais fracos com chutes que quebravam pescoços e com sua lâmina enorme. Depois de acabar com os fracos, ele foi direto para Dou Von e suas lâminas se chocaram. Os subordinados estavam se matando e, claramente, o lado da Aliança Murin estava perdendo, estando em menor número. O demônio sugador de sangue perguntou se eles estavam tendo dificuldades e disse que a arma secreta deixada por Gizé pertencia a eles. Dan, que estava escondido, perguntou a si mesmo se ele realmente ouvirá o nome Gizé. Ele enfiou a ponta de sua espada sob uma rocha, arremessou-a no campo de batalha, quebrou tudo na pancada, usou isso como distração e matou a todos sob aquela chuva de fragmentos. Depois de entrar na batalha, ele simplesmente perguntou onde estava Gizé. Dou ficou surpreso que ele não percebera a presença do menino. O conselheiro agradeceu pela ajuda, mas perguntou por que ele procurava Gizé lá, já que ele morrera 10 anos atrás. Dan perguntou se aquilo era verdade, incapaz de acreditar que ele estava morto, pois ainda não havia vingado as mortes de seus amigos. Naquele momento, a energia do vazio começou a jorrar do corpo de Dan, fazendo com que os guerreiros da Aliança Murin congelassem no lugar, engolidos por aquela sensação devastadora. Dan suportou uma carga amarga de tempo e escapou daquele inferno. Mas agora, o alvo de sua vingança já estava morto. Depois de tudo o que aconteceu, ele jurou vingança, mas o líder da aliança não estava oprimido pela energia do vazio e percebeu que precisava parar com isso. Caso contrário, os membros da Aliança Murin sofreriam desvio de energia. A jovem, Si Ho-yun, a quem Dan reconheceu como a garota que lhe mostrará gentileza, aproximou-se para falar com ele. Dan percebeu que ele também só sobreviveu graças à bondade de seus companheiros daquele inferno. Desde que Gizé se foi, ele não poderia mais se vingar. Talvez ele tivesse que encontrá-los em outro lugar. De repente, a energia do vazio desapareceu. Os guerreiros voltaram ao normal, e até mesmo o líder da aliança ficou chocado. Dou sabia que aquilo era algo que até mestres experientes tinham dificuldade de evitar. Ele se perguntou quem realmente era aquele garoto. Si Ho-en perguntou se Dan estava procurando alguém e disse ao tio dela que aquela pessoa os ajudou, perguntando se eles poderiam viajar juntos para encontrar quem ele procurava. Sema ficou levemente nervoso. Foi difícil recusar o pedido de alguém que realmente os ajudou, mas os guerreiros da Aliança Murin foram afetados pela energia do vazio, e ele não sabia se o líder da aliança permitiria aquilo. Dou pensou que o menino foi capaz de matar os bandidos da Floresta Verde em um instante, tornando-o perigoso. Considerando as perdas que sofreram, era melhor manter a ameaça por perto. O líder da aliança finalmente concordou.
Sema então perguntou se Dan consideraria trabalhar para a agência de acompanhantes e os guerreiros ao redor ficaram impressionados, já que trabalhar para aquela agência era uma oportunidade incrível. Dan disse que não tinha certeza. Join comentou que não era apenas um lugar aleatório onde qualquer um poderia trabalhar. Dan respondeu que gostaria de responder, mas nem sabia o que era uma agência de acompanhantes. Todo mundo olhou confuso. O velho então explicou que uma agência transportava bens e protegia clientes. Um dos guerreiros dragões voadores perguntou de onde aquele caipira tinha vindo. Mas Pang chamou a atenção para a espada de Dan e a intenção de matar transbordando dele, dizendo que não era uma arma comum e que estava sendo desperdiçada nas mãos de um caipira. Muitos olhos estavam fixos neles, então decidiram que esperariam até que o líder da aliança entrasse em Anga antes de roubar a espada. Quando finalmente chegaram a Anga, com o sol subindo, todos notaram algo estranho sobre o lugar. O próprio Dan se perguntou o que eles estavam procurando lá, já que ele tinha acabado de chegar daquele lugar. O líder da aliança perguntou se eles finalmente viriam o manual secreto de Jisha. O conselheiro respondeu que eles ainda não tinham encontrado a entrada da caverna. Os guerreiros vasculharam todos os cantos, mas nada. O conselheiro sugeriu fatiar a montanha ao meio, mas Doou avisou que isso poderia destruir o manual. Dan pensou que o lugar de onde veio já tinha colapsado, porque ele mesmo o partirá ao meio. Então, teriam que encontrar a entrada que Gisé usou originalmente, onde ele ainda podia sentir a energia dele. Ele avançou na frente de todos e achou a entrada fácil. Perguntaram como ele sabia, e Dan respondeu que morava lá dentro. Pan disse que já imaginava. Um selvagem da montanha, não é surpresa que carregue espada sem bainha. A busca seria conduzida pelo líder do corpo de dragões. Enquanto os outros garantiam o perímetro, ele disse a Dan que lhe devia uma e agradeceu, mas Dan respondeu que não havia nada lá dentro além de memórias de morte. O rapaz ficou inquieto e pediu para não se envolver mais, eles poderiam lidar com as coisas a partir dali. Então ele entrou na caverna ao lado do conselheiro. Dan pensou que Jija estava morto e que não precisava mais se preocupar com o que encontrariam. Sioan se aproximou e perguntou se ele realmente morava lá, mas o grupo de dragões voadores apareceu e bloqueou deliberadamente o caminho de Dan. O grandalhão disse que não havia garantia de que ele não era um espião. Ela respondeu que, claro que não. Heng perguntou como ela poderia garantir aquilo, dizendo que ela era muito gentil. Outro guerreiro disse que, se fosse inocente, confiscariam a espada. De perto, a espada parecia velha e desgastada, mas sua energia era surreal. Eles mandaram Dan entregar a espada. Dan respondeu que ela fora confiada a ele por seu amigo morto e que não desistiria, nem que tivesse morrido. Duvidavam muito que passariam por cima do cadáver para pegá-la. Os dois guerreiros dragões correram para ele. Dan percebeu a estratégia de imediato. Eles planejaram atacar juntos, flanqueando-o. O movimento foi previsível. Ele analisou os pontos fracos perfeitamente. Antes que Dan pudesse reagir, o líder da aliança ordenou que parassem e ficassem de guarda. O pessoal começou a se perguntar se tinham mesmo encontrado a arma secreta de Gisé. Dan mandou que todos recuassem, o que acabou com tudo. Ping disse ao caipira para se considerar sortudo. Sioan estava preocupada e Dan nem entendeu o que ela queria dizer com tudo bem. Ela estava nervosa. Depois que se apresentaram, ela se aproximou dele e disseram que precisavam partir. E assim, a expedição da Aliança Murmurim para encontrar a arma secreta de Gisé chegou ao fim, por enquanto. Na província de Ubi, já rolavam boatos de que a Aliança Murim achou o segredo de Gisé e dominaria o mundo. Todo mundo só falava nisso. Mas na sede, o líder DGO disse que era ridículo e que ninguém acreditaria, mesmo se confirmassem. A arma secreta não existia. Ele estava em reunião com os anciãos e, apesar de não acharem nada, os rumores correram soltos. Tudo o que acharam na caverna foi uma caixa de madeira que Jija deixou com uma carta. Ela descrevia que o demônio de sangue seria uma figura que incendiaria Jianghu. Para prevenir, Jija formou 100 mestres marciais incomparáveis e implorou que fossem usados para eliminar o demônio. Para controlar esses guerreiros, o parasita Yin Yang na caixa era essencial. Jija afirmou que, com isso, o demônio nunca escaparia. Quando Dovo abriu a caixa, havia o orbe com o parasita. Mas o choque veio depois. Não havia sinal dos 100 mestres marciais mencionados na carta. Um dos anciãos perguntou se era loucura de Gisé. Dovo respondeu que, pelo contrário, parecia haver uma força oculta por trás de tudo. Também havia motivos para suspeitar. Em Engshan, o objetivo dos bandidos não parecia ser a arma secreta, mas prejudicar a Aliança Murim. Eles nunca procuraram a arma. Dovo admitiu que em Engshan não acharam nada, e o desaparecimento de corpos foi a prova. Os boatos nos mercados continuavam como uma bola de neve, tentando desviar a atenção de Jianghu para a Aliança Murim. Os anciãos perguntaram quem faria isso. Um sugeriu suspeitar do chefe do clã Zhou, já que ele trouxe o mapa. Dovo respondeu que não confiava nele, mas que poderia haver um espião no clã Zhou. Dada a gravidade, precisavam enviar alguém para vigiar o clã.
porque mesmo que o clã não estivesse por trás, poderia estar sendo usado pelos comerciantes. Então, de volta ao clã Zhou, o chefe da agência de escoltas voltou com o jovem mestre e a jovem, acompanhados por Dan. Dan achou a casa enorme. Sema disse que se encontraria com o líder e pediria para levarem Dan para a agência. Cici queria comprar uma bainha. Dan pensou que as pessoas daquele mundo eram obcecadas por isso. Sioyan disse que a bainha dele estava remendada e não aguentaria a energia da espada. Na verdade, a bainha estava destruída. Dan disse que não precisava e que estava tudo bem. Sio pediu desculpas por não fazer a bainha, lembrando a mesma coisa que seu amigo fez antes de morrer. Ele disse para ela nunca mais pedir desculpas, que não queria ouvir isso. Ela ficou chocada. Sema chamou Dan e Sioyan ficou para trás, confusa. Na agência Renan, Dan viu muitos carregadores fazendo trabalho manual. Sema passou dando ordens e disse a John que trouxe um novo porteiro para ele treinar. John Xiu respondeu que seria linha dura. Sema achou o cara rude e disse para Dan aprender logo. John, com um sorriso falso, disse que trataria o novato como qualquer outro. Perguntou o nome e Dan se apresentou na frieza. John perguntou por que ele falava assim, e Dan disse que braços e pernas eram curtos demais. John achou que ele queria briga e que morreria no primeiro dia. Dan sentiu a hostilidade e pensou em matá-lo ali mesmo, levando a mão na espada. John mandou entregar a arma. Dan disse não. Com aquela tensão, o coitado recuou e disse que parariam por ali, que o treino continuaria amanhã. Dan achou estranho que cobiçavam sua espada. Os outros foram dormir. John Xiu, porém, queria vingança. À noite, John procurou Dan, achando que ele estaria dormindo. Mas encontrou Dan e perguntou se ele não dormia. Percebeu que Dan estava de olhos fechados, em pé. John Xiu tentou roubar a espada, mas Dan abriu os olhos e o porteiro congelou. Foi um instante, mas o cara sentiu a morte chegando. Ele clamou por clemência de forma frenética. Dan cerrou as pálpebras outra vez, pois estava meramente rotacionando seu vigor interno para se resguardar. Esse costume de cochilar erguido havia surgido durante o extenso intervalo que passou na gruta habitando em alerta ininterrupto. Mesmo enquanto repousa, ingere ou dorme, ele jamais abaixou sua guarda. Na aurora seguinte, Dan despertou Junsh, que escapou dele apavorado. Os demais carregadores conseguiram despertar cedo para iniciar o ofício, mas eles ficaram boquiabertos com as perícias de Dan. Ele deslocou diversas caixas com os pés e as mãos empregando o balanço do próprio ar. Ele era imensamente vigoroso e veloz, empilhando todos os fardos como se não fossem nada. Os porteiros recomendaram cautela, mas ele continuou carregando todos os volumes sozinho, tomando toda a tarefa para si. A jovem foi informada por um dos funcionários e, no intervalo, rememorou o que Dan dissera no dia anterior. Talvez ela o tivesse chateado, e por isso queria se redimir, mas sem se desculpar formalmente. Ela também achou aquilo bizarro. Ela estava muito intrigada com o sentido daquelas falas que mal conseguia conciliar o sono. Assim, quando ele cruzou seu caminho, ela ficou ruborizada. Dan relatou que iniciou as tarefas como porteiro. Ela indagou se ele apreciava o ofício, porém não era aquela sua dúvida real e ela perdeu a ousadia. Dan replicou que apreciava a serenidade e que o que não gostava era quando essa tranquilidade era interrompida. Ele também mencionou que escutar um aliado pedir perdão era algo muito incômodo. Seu refletiu que aquilo indicava que ele a considerava uma companheira e replicou que estava tudo bem. Ela jamais repetiria aquilo. Então Pan surgiu afirmando que coincidência e relatou que a senhorita Zhou tinha se tornado ainda mais bela do que na última vez que a encontrou. Ela indagou o que ele realizava ali visto que ele deveria estar atarefado com os assuntos do Murim. Ele replicou que tinha recebido uma nova incumbência e que eles tinham optado por dar o suporte total à agência de escoltas. Ao contrário do anseio de Dan por tranquilidade e concórdia, o universo Murim estava à beira de um turbilhão violento. Simultaneamente, o comandante da Observação Celestial recebia informes de que 30 integrantes foram dizimados. Um dos remanescentes implorou por clemência, relatando que não lograram encontrar o autor do ato. O chefe indagou se a força de observação celestial era potente bastante para aniquilar toda a tropa tartaruga negra da Aliança Murim, mesmo assim, foi destruída. Então, com seu vigor, ele fez todos os cadáveres flutuarem e extraiu o sangue deles, afirmando que todos foram vencidos por um único indivíduo. Tinha que ser obra de Jija. Deve ter sido um dos seres monstruosos que ele tinha desenvolvido, mas ele ignorava se era o bastante para aniquilar o demônio de sangue. Ele estava ávido para descobrir. Ele determinou que seu liderado investigasse todos os que viajaram com a Aliança Murim em Anga, afirmando que localizaria o culpado pela aniquilação de sua tropa de vigilância astral. Enquanto isso, Sioan observava o bando dos dragões alados. Pang refletiu que aquela dama sempre foi deslumbrante, mas se questionou por que ela andava com aquele rústico, dizendo que um carregador portar uma espada era algo absurdo. Sioan pensou que a corporação do dragão voador chegou como enviada da aliança e, se causassem transtornos, não poderia terminar sofrendo ali. Por isso, ela orientou que ele não desse importância ao que Pang dissera. Pang indagou que tipo de intimidade existia entre eles.
Mira, irmã de Pang, se questionou se a razão de ele ter vindo veloz no instante da ordem foi por causa dela, chamando-o de metido. No entanto, outro sujeito se aproximou, indagando se ele era Dan, e disse ser bom que a senhorita Joe estivesse presente também. Ele se apresentou como El Pio, um combatente de escolta da agência que estava sob as diretrizes do comandante para instruir o novo carregador. Então relatou que tinha iniciado o ofício e já partia para uma tarefa de proteção. Pang afirmou que aquele era o ofício deles e pensou ser uma excelente chance para se aproximar de So Yan. Dan indagou que era uma tarefa de proteção, dizendo que ignorava, mas também não poderia abdicar de sua arma. Pio relatou para ele não se angustiar e que ele meramente precisava acompanhá-lo por hora. O bando do dragão alado já estava na expectativa de que o sujeito seria dispensado. Mira refletia que os homens, por caridade, até mesmo o subchefe da organização poderia ser imaturo quando se tratava de damas. Mas ela notou que esse Dan sequer esboçou reação ao ser afrontado. Então a indagou se ele realmente já estava de partida. Mira supôs que talvez aquele sujeito não fosse nada fora do comum, dado que ele sucumbiu à afronta. Mas Dan afirmou que acompanharia Pio pois não poderia ser dispensado. Pio recordou de ter recebido diretrizes da SEMA, relatando que Junch instruiria Dan sobre o ofício de porteiro, mas que ele precisava garantir que Dan não gerasse transtornos durante a tarefa de proteção. Pio também tinha ciência de que existia a necessidade de fazer Dan desistir antes que se vinculasse a seu An, mas se questionou porque precisava colaborar com aquilo. SEMA relatou que compreenderia ao travar conhecimento com Dan. Pio pensou que poderia desconsiderar a forma como ele se expressava, dado que disseram que vivia no interior, mas um trabalhador portando uma arma sem suporte era de fato bizarro. Ele indagou se Dan treinava a esgrima. Dan anuiu, citando a arte das 3 energias. Pio achou que ele era um sonhador querendo ser guerreiro e disse que aquele estilo era a base de muitas artes, mas existiam outras superiores. Então sacou sua arma para provar sua habilidade e mandou Dan exibir o que sabia primeiro com a espada das 3 energias. Dan questionou se aquilo era um combate e se Pio buscaria aniquilá-lo. Pio afirmou que não, tratava-se meramente de um teste para comparar as perícias de ambos. Dan replicou que era imensamente mais potente que ele e não carecia de um teste para constatar isso. Pio indagou como ele podia afirmar aquilo visto que treinou por toda a vida e Dan era meramente um aprendiz. De qualquer forma, ele relatou que apreciou sua segurança e que demonstraria como ele poderia se tornar mais potente. Então Dan ergueu o membro calculando algo e relatou ao seu adversário que era a ocasião inicial em que não aniquilaria alguém com sua arma. Assim, ele carecia de computar com muita cautela como realizar aquilo. Após isso ele se aproximou, calculou onde deveria golpear Pio e afirmou que estava tudo correto. Pio refletiu que era aquilo que o comandante tinha buscado dizer, pois aquele sujeito era de fato bizarro. Quando Pio progrediu antes mesmo de acertar, Dan já tinha interpretado o deslocamento que ele realizaria e previu tudo. Então ele se esquivou antes mesmo de ocorrer e desferiu um golpe vindo das alturas como se fossem relâmpagos. Pio foi golpeado de raspão, refletindo que não tinham sido as 3 espadas de vigor. Quando ele despertou instantes depois, Dan indagou se tinha causado muita dor. Senhor. Pio indagou que estilo de luta foi empregado. Dan replicou que era a espada de 3 energias e aquela técnica era o relâmpago astral. Pio relatou que não se parecia com as 3 energias e não podia compreender o significado do relâmpago astral. Ele não contava que aquele sujeito fosse um mestre marcial e nem mesmo o gestor da companhia devia ter ciência disso. Dan afirmou que as perícias de Pio eram superiores. Correto? Pio refletiu que aquilo era um absurdo, pois ele era muito ingênuo apesar de possuir tanta perícia. Ele optou por relatar ao gestor da companhia. Mas primeiramente, ele carecia de ensinar a Dan as normas da sociedade. Ele projetou sua mão, porém Dan nada realizou. Pio esclareceu que quando alguém projetava o membro deles daquela forma, era para auxiliar o outro sujeito a se erguer. Então Dan o auxiliou a levantar. Assim, Dan terminou permanecendo na residência de Pio, sendo acolhido lá, assimilando as normas fundamentais da sociedade. Pio achou imensamente bizarro quando visualizou Dan repousando enquanto permanecia em pé. Foi Pio quem instruiu Dan sobre as perícias que ele extraviou após ser encarcerado naquela gruta por diversos anos. Como redigir, como interpretar textos, onde realizar a troca de vestimentas e para onde não se dirigir. Como consequência, Dan converteu-se em carregador de Pio e gradualmente passou a revelar seu íntimo. Porém, Mira permanecia monitorando Dan de forma muito próxima, pois o dragão voador tinha sido despachado especificamente para vigiar o clã Joe. No entanto, ela notou que sua real incumbência era manter o olhar naquele rapaz. Contudo, não existia nada de duvidoso sobre ele. Ele era meramente um exibicionista bizarro. Mas ela notou que então Han seguiu fixando o olhar em Dan. Ela possuía inclinações peculiares. Após algum intervalo, Dan de fato converteu-se em um legítimo integrante da companhia de escolta Renan. E enfim, o dia da incumbência imensamente vital se manifestou. Sema relatou a Mata que era uma tarefa de grande relevância e para regressar com prudência. Mata, um dos combatentes experientes da companhia, relatou para não se angustiar e que em nome da organização, eles regressariam com prudência. Ele progrediu como a linha de frente. Os veículos seguiram, escoltados por trabalhadores braçais e outros combatentes, e apenas naquele instante a trajetória de Dan em uma coletividade organizada de fato inicia. Porém, alguns dias antes de partirem para aquela tarefa no gabinete do comandante do clã Joe, Joe William estava colhendo os integrantes da organização do Dragão Voador. Pang se identificou e o comandante o identificou como a Espada do Dragão. Os demais se identificaram e ele ficou bastante satisfeito. Joe Lee refletiu que aquela dama era imensamente polida e bela e que ela era ideal para seu herdeiro. Ele relatou que enquanto eles permanecessem em sua morada, ele ansiava que eles pudessem instruir seus descendentes por meio de um intercâmbio de lutas marciais, visto que ele tinha ciência de que quando jovens de ambos os sexos conviviam diariamente, eles naturalmente se vinculavam. Tratava-se de uma excelente chance para seu herdeiro. Mira, contudo, permanecia de olho em outro ponto.
Ela relatou ao irmão que eles possuíam aquela tarefa para findar e indagou o motivo de ele dedicar tanto intervalo observando a jovem dama inclusive enquanto ela praticava. Ela própria vinha monitorando há dias, porém sem sequer tinha fixado o olhar em Pang e permanecia olhando naquele outro funcionário aleatório. Pang afirmou não haver necessidade de se angustiar com ele e que eles tinham solicitado uma conversa com o próprio comandante do clã. Era nítido que eles eram mais relevantes. Enquanto isso, os integrantes da companhia de escolta realizavam sua refeição derradeira antes de partirem para a tarefa. Dan considerava a comida preparada magnífica, saborosa, visto que ele meramente tinha ingerido monstros sem cozimento. Pio relatou que jamais tinha visualizado alguém ingerir alimento como ele, como se estivessem executando uma cerimônia. Contudo, ele mandou ingerir bem pois a tarefa seria imensamente árdua e o local de destino era Sichuan, solo natal do clã Tong. Desta vez, a solicitação tinha vindo de um dos maiores grupos de Jangu. Naquele instante, os usuários estavam passando. Tong Gogvan, um veterano do grupo Tong de Sichuan, e Tong Shelley. Pio esclareceu que não apenas isso, mas independentemente dos combatentes de proteção da companhia, o próprio Tanglan tinha vindo com seus guardas particulares, o que tornava árduo supor quão valioso era o fardo que estavam movendo. Dan manteve seu olhar fixo no senhor. Ogvan relatou que podia notar um aroma imensamente agradável, que era muito incômodo. Então ele aniquilou uma borboleta empregando meramente seu vigor interno. Ele esclareceu que entre aqueles rastreadores, existia alguém emanando uma força imensamente incomum, e ele tinha percebido nítido que era Dan. Porém naquele instante, o protetor principal, Mayuki, afirmou que os preparos para a ida estavam finalizados e que eles poderiam ficar tranquilos. Agvan refletiu que devia ter percebido a força de Mayuki e relatou que poderiam partir depressa, pois o trajeto seria extenso. Contudo, o veterano seguiu desconfiado pois ele ignorava que a força de Mayuki era vasta. Muki relatou aos combatentes de proteção e trabalhadores para findarem a refeição e prestarem atenção. A marca registrada da companhia de escolta do Renan era a celeridade. Geralmente o trajeto para Sichuan consumiria 4 meses, porém eles precisavam atingir o destino em 1 mês e meio. Todos ficaram um tanto apreensivos e replicaram, sim, senhor. E o advertiu Dan que se ele entrasse em conflito com o comandante da proteção, Milky, ele seria dispensado de imediato, então ele não deveria se atrasar. Então todos iniciaram a movimentação com celeridade pois Muki já estava se aprontando para a partida. Dan se questionou sobre o que estava ficando para trás. Posteriormente, os equinos corriam, os trabalhadores estavam correndo, os combatentes estavam correndo. As tarefas de Mayuki eram célebres por causa de sua conduta severa. Mas o real transtorno era que não eram meramente os combatentes de proteção instruídos em lutas marciais que careciam de manter a cadência, mas também os trabalhadores braçais que precisavam correr sem aquela mesma aptidão física. Dan, por outro lado, permanecia totalmente descontraído, como se fosse meramente uma caminhada. Quando chegou o momento de repousar, Mayuki indagou se o jovem não iria dormir. Pio replicou que dormia daquela forma, senhor, em pé. E assim, Dan e o bando de proteção atingiram a elevação Pindin em um trajeto que consumiria 4 dias, porém paralisaram quando foram atacados. Um armamento foi lançado, porém Milky dividiu ao centro com sua lâmina. Era um bando de criminosos. Ogvan relatou que eles eram meramente criminosos da mata e disse a todos para não entrarem em desespero. Eles poderiam prosseguir monitorando por hora. O aprendiz Shell replicou, sim, senhor. Pio afirmou que eles recuariam se efetuassem o pagamento e disse a Dan para não se angustiar. Dan se questionou se eles eram os mesmos criminosos de anteriormente. Milky lançou amarras com moedas que eram os valores cobrados e determinou que abrissem o trajeto. Porém o sujeito calvo e volumoso cortou os laços, afirmando que não desejava valores baixos e que ele almejava os produtos. Então ele investiu em direção a Milky, golpeando com violência. Aquele criminoso não estava lá pelos fardos. Ele estava lá para aniquilar. Milky logrou barrar a investida inicial, mas o golpe no tórax o fez expelir sangue. O sujeito calvo indagou se aquela companhia de proteção de fato cogitou que poderia travá-los e determinou que todos fossem aniquilados. Diversos criminosos investiram em direção aos trabalhadores. Junsh entrou em pavor assim como os demais. Ogvan indagou quem estava dando suporte a esses criminosos, pois eles não eram simples ladrões da mata. O calvo replicou ser uma glória para eles falecerem por suas mãos. Ogvan retrucou que era um pesar, pois se eles fossem meros ladrões, poderiam ter permanecido vivos. Então ele lançou uma farpa peçonhenta que perfurou o tórax do primeiro criminoso, fazendo jorrar sangue, e prosseguiu com uma chuva daquelas farpas que perfurou diversos criminosos pelo trajeto. Os responsáveis por tudo enfim se manifestaram. Aqueles que recrutaram os criminosos da mata eram do recinto fantasma. O líder afirmou que desde que Tang Ogvan do clã Tang tinha pessoalmente agido, eles não desperdiçariam intervalo parados ali. Aquela era uma diretriz do recinto fantasma e ninguém sairia com vida. Ogvan relatou a todos para se aprontarem, dizendo que aqueles sujeitos eram oponentes sérios. Mesmo que todos da companhia de proteção caíssem, precisavam entregar aqueles fardos para o clã Sede. Ele relatou aos protetores, a elite dos melhores, que independentemente do que sucedesse, eles precisavam resguardar o produto escoltado. Os executores do recinto fantasma foram cruéis e aniquilaram diversos trabalhadores e combatentes no átimo. Porém Dan permaneceu ao centro do local de briga meramente monitorando. Mayuk refletiu que seus combatentes de proteção não eram páreo para aqueles executores que eram legítimos mestres. Mesmo que o grupo Tang tivesse a vantagem sobre eles não tinham propósito de desembainhar suas armas por causa deles. Mas quando Dan se viu perante o indivíduo que o auxiliou o tempo todo, ele enfim sacou sua arma e com relâmpago aniquilou aquele executor. Os demais se questionaram sobre o que foi aquela detonação. Pio mandou Dan se apressar e auxiliar os demais também. Dan indagou o motivo e relatou que meramente tinha auxiliado porque aquele era seu aliado. Pio afirmou que todos integravam a tarefa de proteção e pediu a ele que por caridade auxiliasse os demais também. Mayuk ficou seriamente lesionado. Young-Shil já tinha sido rendido pelos executores, e Dan não compreendeu totalmente o que Pio buscou dizer, mas como ele estava solicitando, tudo bem, ele iria colaborar. Dan progrediu contra os executores enquanto os integrantes da companhia de proteção estavam de fato em apuros. Meramente Ogvan conseguia vagamente notar os vultos de Dan. Os executores eram incapazes disso. Em meros segundos, com somente alguns passos, Dan cruzou por todos os executores do recinto fantasma
e os reduziu a cinzas com seu trovão. O comandante do recinto fantasma, Vuan Ei, se questionou se o recinto de fato estava aniquilado, visto que ela supôs que seria o bastante para lidar com uma simples companhia de proteção. Um de seus liderados pediu perdão, relatando que aparentava existir um combatente marcial imensamente potente ali que sua espionagem não tinha identificado. Ela replicou que ela própria geriria aquilo e descobriria quem era aquele mestre tão potente. O grupo de mulheres, ainda que não fosse visto como um dos 5 grandes grupos, não era inferior a eles. Aquilo geria 1/3 do comércio e expandia sua força com imenso vigor econômico. Dados do clã Tang vazaram de forma sigilosa para o grupo Vumen. Naquele instante, o comandante, Vuan Wong, estava sendo comunicado de que o grupo Tang logrou fabricar os trovões junto ao grupo W e que eles estavam movendo o valor de 5 veículos. Wong indagou se eles afirmavam que localizaram a forma de fabricar trovões que tinha sumido há centenas de anos junto à tropa Trovão. O liderado comunicou que o grupo Clã era descendente da tropa Trovão e tinha logrado trazer esse estilo de volta à Terra. Heng afirmou que com base nos informes sobre aquelas ferramentas, eles poderiam aniquilar algumas seitas comuns sem sequer gerar ruído. Eles careciam daquelas ferramentas e do estilo para fabricá-las. O portador de notícias disse que de fato, a jovem dama localizou tudo e partiu junto ao recinto fantasma. Huang indagou sobre o que Hai tinha executado e para onde ela tinha partido. O portador de notícias replicou que ela tinha rumado em direção à elevação Ping. Oi estava bastante animada, deslocando-se em direção àquele sujeito curioso. Enquanto isso, o bando de proteção estava sepultando os falecidos. Devido ao auxílio de Dan, a companhia de proteção tinha aniquilado os adversários, mas também extraviou quase todos os seus combatentes. Mayuki estava vivo, porém seriamente lesionado. Os demais trabalhadores braçais estavam aterrorizados. Shelji relatou que naquela circunstância, a tarefa de proteção teria dificuldade em prosseguir e que eles deveriam regressar. Ogvan replicou, não, eles iriam realizar a entrega até o encerramento. Shi indagou o que ele buscava dizer se ele tensionava prosseguir com aquela organização naquela circunstância, dizendo que seria preferível buscar outra. Então eles relataram que portavam um relâmpago astral, e Ogvan indagou o que ele desejava dizer. Ogvan inclusive parabenizou Shelly por ter findado a habilidade sigilosa de Kang, o relâmpago astral, dizendo que poderia ter avisado eles ao menos. Shelly replicou que tinha mal logrado visualizar. Então certamente, Sholly foi incapaz de também, mas ele relatou que não tinha sido ele quem empregou o relâmpago astral e que se ele não estava enganado, era aquele rapaz ali. Então Ogvan se aproximou e indagou a qual grupo Dan pertencia e onde ele assimilou tudo aquilo. Dan refletiu que Shah jamais tinha instruído eles em técnicas de luta, meramente os lançou naquele suplício. As técnicas de luta que ele possuía eram algo que ele obteve após um extenso intervalo combatendo naquela linha entre existência e falecimento. Em outros termos, suas perícias marciais eram meramente suas. Ele não as tinha assimilado em qualquer ponto. Então, ele relatou ao senhor que ele não tinha assimilado com qualquer organização. Ogvan indagou como se aquelas perícias meramente tivessem caído do firmamento e se ele estava se expressando de forma ríspida com ele. Pio notou o que estava ocorrendo e agiu para esclarecer que seu aliado habitou por diversos anos no interior de uma gruta nas cordilheiras. Então ele era daquela forma e solicitou ao ancião para compreendê-lo naquela ocasião. Agvan refletiu que bem, ele aparentava ser um tanto arrogante. Contudo, para findar a tarefa, o fato de ele ser tão vigoroso era imensamente positivo. Aquele trabalhador braçal também aparentava escutar os termos do combatente de proteção. Pio relatou a Dan que não expressasse aquele tipo de termo. Ogvan disse que Dan era imensamente mais perito do que ele supunha e que ele passaria a ocupar a função de comandante, tornando-se o gestor daquela tarefa. Com alguém que poderia empregar a orientação de trovão na proteção, independentemente do que sucedesse, eles estariam resguardados. Pio indagou se ele se converteria no comandante. Mayuki replicou que sim, que Dan foi o único remanescente e que ele próprio regressaria veloz para a companhia para despachar pessoal extra. Enquanto isso, Dan comandaria. Pio pensou que alguém carecia de assumir a gestão. Então, ele replicou, sim, senhor. Que ele ainda tinha muito que assimilar, mas atuaria como comandante da proteção. Agvan relatou que eles não se deslocariam mais naquela data e partiriam na data seguinte após o repouso. Mas Shelly seguiu refletindo que nada daquilo fazia qualquer sentido. O carregador novato era um combatente marcial de elite que dominou o relâmpago astral. Desse modo, a companhia Heian prosseguiu com Pio na dianteira comandando. Enquanto isso, Milky estava regressando à companhia de escolta Heian para comunicar o assalto o mais veloz possível. Mas no trajeto, ele foi cercado e velozmente aniquilado por um armamento puxado por um elo metálico. Os executores fantasmagóricos, a tropa de aniquilação do demônio de sangue surgiu. Eles precisavam dizimar todos na morada do clã Zhou de imediato. Simultaneamente, o comandante do grupo estava com Sema, findando diversos documentos e papéis. Sema indagou por que ele não estava repousando. Zhou e Leon replicou que não podia, pois quanto mais postergassem a tarefa e o preparo, menos eles tensionariam realizá-los, então eles findariam com celeridade. Mas subitamente, ele notou uma aura de morte e logo eles escutaram diversas pessoas sendo aniquiladas no pátio do grupo. Obviamente, eles não tinham notado que eram adversários, pois os executores eram peritos em se ocultar. O bando de demônios de sangue não tinha propósito de permitir que alguém saísse com vida. Sema sacou sua arma, indagando como aqueles dementes tiveram a audácia de assaltar o grupo Zhou. Mas Zhou e Leon relatou a ele para deixar o local, pois a vontade de matar que ele sentirá não era comum, e ele cria que a circunstância não seria fácil de conter, inclusive se ele fosse em pessoa. Os executores prosseguiram o morticínio, e os combatentes Zhou não tiveram oportunidade. Os executores de demônios de sangue determinaram que todos fossem aniquilados, inclusive o pessoal da companhia de proteção. Posteriormente, Sema estava partindo junto à jovem dama para fugir daquele ponto. Ele relatou a ela para não parar, pois eles careciam de ir embora. Ela replicou que seu progenitor permanecia lá. Ele indagou se ela tinha se esquecido de quem era seu progenitor, a lança mais vigorosa de Ena, o comandante do grupo Zhou, sem igual naquela zona. Os executores de fato notaram que ele era um indivíduo potente. Contudo, mesmo assim, eles não retrocederam.
Sema relatou que não compreendia que o progenitor dela estava retendo os executores para ela e seu irmão. Joe anuiu que estava correto e que eles precisavam realizar aquilo por seu progenitor. Sema disse que eles careciam de se ocultar por hora e pediu perdão, indagando se o bando do dragão alado poderia acompanhá-los. Miran replicou que eles iriam regressar à aliança Muriam de imediato. Pang indagou se ela estava de fato escutando o que expressava, mas ela indagou se ele não tinha compreendido a circunstância, que eles careciam de comunicar o assalto o mais veloz possível. O outro combatente anuiu. Pang afirmou que executores iniciariam a perseguição contra eles a qualquer instante e que eles não poderiam abandonar Sema desacompanhada com os jovens herdeiros. Sema refletiu que, na verdade, se não pudessem requerer auxílio, a única opção que ele conseguia cogitar era aquele carregador que aniquilou os criminosos da mata. Ele relatou que eles iriam buscar por outras formas e suplicou por sua integridade. Quando o bando de dragões alados partiu, Sema disse a Sioan que eles também careciam de se deslocar e que eles poderiam rumar em direção ao bando da tarefa de proteção que tinha ido para Sichuan. Sioan refletiu que aquilo era verídico, que se eles fossem direto para Dan, eles poderiam combater os adversários, e ela pensou que seu progenitor tinha que permanecer íntegro até aquele instante. Após um extenso intervalo combatendo os executores, o comandante do grupo permanecia de pé, porém extremamente lesionado. Ele indagou quem eram e o motivo de estarem assaltando a morada do clã Joe. Então o comandante dos executores surgiu ao longe, indagando se ele desejava saber a motivação antes de falecer. No átimo derradeiro antes de seu falecimento, Ilia indagou como ele permanecia vivo. Então seu crânio foi aniquilado pelo demônio do sangue que relatou que ele tinha desconsiderado aquele termo que ele estava prestes a expressar. Quando a aurora surgiu, o demônio do sangue observou a massa de cinzas que tinha sido a morada do clã Joe, relatando que os executores tinham realizado a tarefa imensamente bem. Um deles replicou que os demais estavam no encalço dos últimos integrantes da linhagem do clã Joe, mas indagou por que dizimá-los. O demônio do sangue relatou que para restabelecer sua força, ele carecia de esmagar aquela morada. Ele indagou se o executor conhecia seu vínculo com Giza. O executor replicou que compreendia que eles eram antagonistas que colocaram a existência em risco um contra o outro. O demônio do sangue validou dizendo que Giza e ele nutriam um vínculo que não poderia ser rompido e que ele era o único remanescente. Mas lá na morada Jooklan estava um dos 100 especialistas que Giza tinha projetado desenvolver para detê-lo. Aquilo foi seu passo inicial para aniquilar todos os planos de Giza. Foi por esse motivo que ele foi incapaz de permitir que aquela rota derradeira, aquela semente final semeada neste planeta, lograsse sobreviver. Sema percebeu que os executores já estavam se aproximando deles. Eles careciam de correr meramente um pouco mais, pois então eles atingiriam o bando da tarefa de proteção. Mas o jovem herdeiro já estava ficando para trás e logo Join foi atingido no tórax por um gancho e arrastado pelos executores. Um deles investiu em direção a Sei Hoyan. Os equinos desabaram um ao lado do outro e Sema tensionava ao menos resguardar aquela moça. Sioan se questionou se seu progenitor já tinha sucumbido. Eles tinham vindo até ali. Naquele instante, um dos executores buscou cortar seu pescoço. Um trovão agiu, aniquilando a lâmina e o executor. Foi Dan quem escutou o apelo da jovem e surgiu para sanar a circunstância. Previamente, ao regressar com os trabalhadores e Pio junto à tarefa de proteção, Dan escutou algo e disse a Pio que logo regressaria. Então ele meramente sumiu. Sem questionamento, Dan tinha escutado nitidamente a fala dela e seu apelo. Foi por esse motivo que ele aniquilou aquela lâmina e matou o executor. Sema solicitou que ele protegesse Sei Yan para ele, pois aquilo era tudo o que carecia. Os executores do demônio de sangue não davam importância àquele rapaz e iriam aniquilá-lo também meramente porque ele se colocou no trajeto deles. Mas Dan tocou o rosto de Sioan e subitamente ela notou todo o pavor e cansaço que tinha amealhado em seu físico sumir. Ele disse a ela para reter o choro, afirmando que tudo findaria depressa. Então ele girou com uma investida aérea e diversos trovões atingiram os executores. Todos foram mortos por descarga elétrica. Sioan se questionou se quase 20 executores tinham se tornado cinzas no átimo, e se ela possuísse meramente uma parcela dele vigor, talvez ela não carecesse de qualquer outro indivíduo para protegê-la. Posteriormente, ela sepultou seus queridos, relatando que iria regressar depressa e que eles deveriam repousar num ponto superior. Então ela indagou a Dan o que ela carecia de fazer agora, como ela poderia habitar desacompanhada, sem o progenitor ou o irmão. Dan também foi abandonado desacompanhado. Ele tinha sobrevivido àquele suplício desacompanhado e atingido este mundo. A primeira pessoa que lhe ofereceu a mão foi aquela dama para que ele permanecesse lá por ela também. Ele relatou a ela para habitar com reconhecimento por aqueles que se foram antes habitar realizando o que era correto e o que ela tensionava. Ela replicou que também almejava se unir a ele na tarefa de proteção que ela desejava permanecer ao lado dele. Dan capturou o braço dela e relatou que então eles iriam juntos e disse a ela para não abdicar. Então ele saltou por cima da vegetação movendo ela numa ação que para Sioan não era meramente técnica marcial. Aparentava ser um voo através das brumas. À medida que eles se deslocavam velozmente pela vegetação, as ações de Dan deram a ela mais alento do que qualquer termo poderia relatar. Ela refletiu que ele era magnífico, que o tio dela também fosse visto como um grande combatente marcial. No entanto, inclusive assim, os executores o derrotaram. Ela indagou como ele possuía tanta força, visto que a idade de ambos não era tão distinta. Ele replicou que dedicar um longo período combatendo pela integridade física tornava um indivíduo daquela forma. Ela questionou contra quem ele havia lutado, e ele afirmou que havia combatido criaturas monstruosas e demônios. Ela solicitou que ele relatasse mais detalhes sobre aquilo. Contudo, meramente ao recordar daquele suplício, Dan não desejava expor nada a ninguém. Se ele fosse dissertar sobre o assunto, teria que relatar como conseguiu retornar, caminhando sobre os restos mortais dos 99 aliados que faleceram para que ele atingisse Giana, apenas para descobrir que o desgraçado já havia falecido, privando da oportunidade de se vingar. Dessa forma, ele afirmou que narraria aquela trajetória, porém não naquele instante. Dan conduziu Sei Hoyan de regresso para Emil, e ela se deparou com um combatente remanescente da Companhia de Proteção. E o destino para onde Dan Ayan Agal e José Yan escaparam ininterruptamente foi justamente o retorno ao bando da agência de escoltas Renan. Quando atingiram o local, Ayu ficou inteiramente desorientado e indagou como a companhia e toda a morada poderiam meramente ter sumido.
Os trabalhadores braçais também passaram a se angustiar, questionando-se sobre o que deveriam realizar a partir daquele momento. Diversos começaram a cogitar se agora precisariam localizar outro ponto para habitar e oficiar. José pediu perdão por comunicar notícias tão pavorosas justamente durante a execução da tarefa. Contudo, Gil replicou que estava tudo bem, pois ela provavelmente era a única que sofria mais com todos aqueles fatos. Inclusive assim, ele notou que o ânimo do bando, que já havia decaído após o assalto anterior, tinha agora virtualmente sumido por completo após escutarem aquela informação. Na circunstância em que se encontravam, eles poderiam sequer ser aptos a finalizar a tarefa de proteção. Entretanto, ele buscou motivar a todos, recordando-lhes que ainda restava o vultoso pagamento garantido pela incumbência. Com aquele recurso, todos eles poderiam reiniciar suas trajetórias novamente, ainda que de uma forma modesta. Talvez eles fossem capazes até de reerguer a própria agência de escoltas Renan. Ao escutar aquilo, José notou o que ele buscava realizar. Ela compreendeu que aquele não era o instante de permanecer detida na melancolia. Ainda existiam integrantes do clã Zhou vivos por lá, indivíduos pelos quais ela detinha responsabilidade. Assim, ela optou por se tornar vigorosa como Dan Ayan HU e buscar reparação pelo falecimento de seu progenitor. Brevemente após, Dan Ayan HU indagou se eles partiriam novamente de imediato. José anuiu, pois a tarefa de proteção necessitava prosseguir. Simultaneamente, Ilian Zhou questionou seu tio se aquela dama de fato não era comandante do grupo Zhou. Porém seu tio meramente orientou que ignorasse e mantivesse o foco na tarefa. No íntimo, ele ainda permanecia imensamente chocado com o sumiço daquele carregador enigmático. Contudo, ele refletiu que enquanto aquele sujeito seguisse atuando na proteção, não teria importância se estivesse movendo uma dama ou até um felino junto à coluna. O bando então retomou o trajeto com celeridade, almejando findar tudo com a maior rapidez possível. Durante o percurso, Joyun ficou curiosa sobre um fato que Dan Ayan HU havia mencionado anteriormente. Ele citou que estivera combatendo monstros por um extenso período, porém ela jamais havia escutado falar de um local daquela natureza. Ela de fato não compreendia o que estava ocorrendo com ele. Assim, ela indagou se ele poderia esclarecer o que buscou dizer antes. Contudo, em vez de dar uma resposta, Dan Ayan que questionou se Shanju estava realmente morto. Ela replicou que era o que todos afirmavam desde que ele supostamente falecera há uma década. Mesmo assim, Dan Ayan seguiu refletindo que talvez jamais lograsse sua revanche. Sinceramente, ele não cria que Shanga estivesse de fato morto. Então ele indagou o motivo de existir tanta dúvida e se existia alguma comprovação. Naquele instante, Yonpil esclareceu que existiam diversos fatos peculiares cercando o suposto falecimento de Shanjija. Geralmente, os boatos possuem uma procedência nítida, porém neste evento, ninguém tinha ciência de onde começou. Inclusive assim, o planeta inteiro deu crédito à sua morte meramente porque ele sumiu. Quase aparentava que alguém estava propagando aquela narrativa por todo o Django com o propósito de persuadir as pessoas de que ele de fato falecera. José então indagou se ele estava afirmando que alguém desenvolveu o boato de forma deliberada. Mas qual seria o motivo para tal ato? Onio replicou que ainda não possuía qualquer comprovação sólida, porém existia a hipótese de que o próprio Shunjija tivesse propagado o boato sobre seu próprio falecimento. Mas antes que Dan Ayan HU pudesse findar esse raciocínio, Panchelon determinou que todos parassem. Ao centro da via existia um veículo aniquilado. Um dos sujeitos ali pediu perdão pelo incômodo e esclareceu que provavelmente não seriam aptos a consertá-lo. Assim, ele indagou se eles poderiam conduzir a jovem dama junto à coluna até o povoado seguinte. Naquele instante, Pang Shoyon identificou o emblema ostentado no veículo. Eles eram vinculados ao clã Vun. Aquilo de imediato o tornou desconfiado. Afinal, após tantos assaltos durante a tarefa, era imensamente provável que dados sobre o fardo protegido já tivessem vazado. E agora, de forma oportuna, um veículo meramente quebrou justamente no trajeto deles. Então a jovem enfim surgiu. Era Vun Hai. Sua beleza arrebatadora deixou quase todos inteiramente fascinados, com exceção de Dan Ayan, que meramente não deu importância. Quando ela saltou do veículo e se dirigiu a eles, os sujeitos ficaram tão maravilhados que até Pingoli paralisou por instantes apenas para contemplá-la. Com gestos suaves, quase como o pouso de uma borboleta, Vuan Hai subiu diretamente no compartimento de carga e acomodou-se ali. Imediatamente, José comentou que ela não deveria ingressar no veículo que transportava os produtos. Yonpil o anuiu de imediato, relatando que obviamente não tinha lógica, porém Dan Yonggu seguiu inteiramente apático. Enquanto isso, Pang Shashayong findou por ceder e relatou que, dado que o veículo dela fora aniquilado, ela poderia se deslocar com eles até o povoado seguinte. Ao escutar aquilo, inclusive Yonpil supôs que o idoso também sucumbiu ao magnetismo dela. Vun Hai agradeceu de forma polida enquanto os trabalhadores braçais estavam virtualmente encantados por ela. Apenas Ring Pil e Dan Oen-Wu não aparentavam estar atingidos. Inclusive assim, Pingayon ainda indagou porque ela fazia questão de permanecer no compartimento de carga quando poderia se deslocar em outro, mais aprazível. Ela calmamente replicou que já estava obtendo auxílio suficiente e poderia se deslocar por lá perfeitamente. Desse modo, a coluna retomou sua trajetória. Simultaneamente, a mulher Hai de forma sigilosa iniciou um diálogo com seus liderados por meio de transmissão vocal. Ela comentou que foi uma aventura o idoso ter anuído com tamanha facilidade. Então, ela iniciou uma análise de todo o bando. Ela notou que existia meramente um combatente de proteção e cerca de 30 carregadores. Com exceção de Pang Shaolion, ela era incapaz de visualizar qualquer legítimo mestre marcial ali. Aquilo aparentava ser muito bizarro para uma proteção movendo 5 veículos repletos de trovões. As ferramentas eram artefatos explosivos desenvolvidos pela tropa do trovão. Armamentos aptos a aniquilar organizações inteiras sem deixar quaisquer sinais para trás. O prestígio da tropa cresceu vastamente após o desenvolvimento daquelas armas. Contudo, de forma irônica, foi exatamente por causa delas que a própria tropa foi futuramente aniquilada. Após esse evento, a tropa do trovão sumiu por séculos sem deixar qualquer rastro. Mas agora o estilo para o desenvolvimento das ferramentas tinha regressado ao mundo mais uma vez. Vuan Hai também tinha ciência de que o pavilhão fantasma fora
dizimado por aquele grupo. No início, ela supôs que eles tinham empregado os artefatos de trovão, porém visivelmente não foi aquele o cenário. Assim, ela passou a se questionar quem havia barrado o assalto pois, observando ao redor, não aparentava existir ninguém notavelmente vigoroso ali. 44:10 foi quando ela notou algo bizarro. Um dos carregadores portava uma arma. Ainda que ele não aparentasse ser alguém instruído em perícias marciais, ele atraiu o foco dela por algum motivo. Porém, a parte mais sem sentido foi algo totalmente distinto. A partir do instante em que ela surgiu, aquele sujeito não tinha fixado o olhar nela ao menos uma vez. Aquilo atingiu diretamente o brio dela. Afinal, poderia de fato existir um homem no planeta apto a desconsiderar sua beleza? Assim, ela clamou por Dan Ayan, que se dirigiu a ela de forma comum. Contudo, no átimo em que ela encarou os olhos gélidos dele, ela travou de forma involuntária. Pela ocasião inicial em sua trajetória, um homem estava fitando ela com inteira apatia. Não existia desejo, encantamento ou fascinação em seu olhar. Naquele instante, Vunhai optou que jamais aceitaria tal desonra. Não tinha importância quem ele era. Ela iria obrigar aquele homem a se ajoelhar perante ela. Posteriormente, quando enfim paralisaram para repousar após correrem o dia inteiro, visando finalizar a tarefa com celeridade. Desacompanhado perto do acesso da mata, José se dirigiu a ele portando um alimento. Porém, antes que ela lograsse atingi-lo, Vui cruzou velozmente por ela. Ela então se dirigiu a Dan Ayonyu, murmurou em seu ouvido que poderia entregar exatamente o que ele almejava se ele a acompanhasse até a mata e ingressou na mata sem sequer fitar para trás. Ela tinha ciência de que ele portava uma arma e supôs que ele nutria interesse em perícias de luta. Devido a isso, ela tensionava seduzi-lo empregando as artes particulares do grupo Vuma. No íntimo, ela inclusive se questionou se ele seria apto a acompanhá-la. Contudo, subitamente, Dan Ayan Hu surgiu justamente diante dela. Ele tinha atingido o local primeiro. Assustada, Vuan Hai emitiu um grito involuntário, fazendo com que seus liderados de imediato corressem em direção ao centro da mata. Incapaz de compreender o ocorrido, ela indagou como um simples carregador logrou atingir o local antes dela. Então ela determinou saber quem ele de fato era. Ele calmamente replicou que era Dan Ayan Hu, porém ele deixou nítido que não tinha importância. O que ele almejava saber era o paradeiro de Shunjija. Então ele orientou que ela lhe entregasse o dado depressa, pois seu prato de carne estava perdendo o calor. Contudo, Vuan Hai replicou que ela ignorava o paradeiro de Xiana. Desse modo, Dan Onu meramente replicou que, naquele cenário, ele partiria pois ela não portava o que ele almejava. Vuan Hai então afirmou que ela ainda possuía alguns questionamentos a realizar. Porém, naquele instante seus liderados se aproximaram velozes e coléricos após visualizarem a circunstância. Eles determinaram saber o que aquele simples carregador tinha executado com a dama Vuan e já estavam prontos para desembainhar suas armas. Mas antes que qualquer um lograsse agir, Dan Anhou meramente sumiu de diante deles. Naquele instante, Vuan Hai percebeu que não se tratava de uma simples técnica de deslocamento. Ele tinha literalmente sumido. Pouco após, uma potente torrente de ar passou perto de Josie, e o prato de alimento que ela portava sumiu de suas mãos. Na verdade, foi Dan Ayan quem o capturou. Ele surgiu calmamente enquanto já degustava o alimento e comentou que afortunadamente não tinha esfriado. Joe Seolon ficou inteiramente espantada e indagou se ele tinha permanecido junto a Vunyi. Então ela comentou que a jovem dama era de fato imensamente bela. Dan Ayon Hu calmamente replicou que sim, ela era bela. Ele inclusive afirmou que ela provavelmente poderia seduzir qualquer sujeito que ela almejasse. Então Joe Seolon indagou se ele também acreditava que ela era bela. Ele replicou positivamente. Ele afirmou que ela era tão bela quanto Joe Seolon ela própria. Contudo, de imediato após, ele complementou que não apreciava damas belas. Segundo ele, a sedução trazida por uma dama bela sempre findava resultando em morte. Simultaneamente, de regresso à mata, um dos integrantes dos protetores de Vanyai comentou que ele agora possuía a convicção de que Dan Ayenyu fora o autor da aniquilação do pavoroso pavilhão fantasma. Inclusive assim, Vanyai replicou que ela ainda carecia de monitorá-lo por mais intervalo. Afinal, com exceção do nome dele, ela ainda ignorava absolutamente tudo sobre ele. Na aurora seguinte, antes mesmo de notarem, a tarefa de proteção de Renan já estava se aproximando de seu ponto final, Sichuan. Durante o trajeto, Josian era incapaz de cessar de refletir sobre o que Dan Yenyu havia relatado na noite anterior. Ela iniciou um questionamento sobre que tipo de trajetória ele experimentou para crer que a sedução de uma dama bela inevitavelmente resultava em morte. Foi quando Yon Pio surgiu e advertiu a todos para permanecerem em alerta a partir daquele ponto. Segundo ele, quanto mais próximos estavam de seu ponto final, mais bizarro o clima se tornava. E a pior circunstância era que seu pressentimento de perigo quase jamais falhava. Ping Sholon e Li Zhou estavam notando a mesma circunstância. Enquanto interpretava a situação, Pang Sholion refletiu que eles provavelmente atingiriam o local no dia seguinte, e se ainda restasse algum risco latente, então meramente poderia ser o grupo Víbora Negra. A seita se expandiu vastamente na última década e converteu-se na única potência em Sichuan apta a intimidar o clã Tang. Devido a esse fato, Pan Xiuluan iniciou a suspeita de que dados sobre a tarefa poderiam ter vazado de dentro do próprio grupo Tang. Brevemente após, Josolon advertiu Dan Yonyu que existiria a chance de uma emboscada no trajeto, porém ele calmamente replicou que sim, ele já tinha ciência, e ele inclusive forneceu o dado exato, aproximadamente 100 indivíduos. Naquele átimo exato, Vui ficou espantada. Ela iniciou um questionamento se ele podia de fato notar a presença de indivíduos e inclusive discriminar precisamente quantos estavam se ocultando. Estava se tornando absurdo em excesso. E, de fato, meros segundos após, dezenas de combatentes surgiram de todos os cantos em volta da coluna de proteção.
proteção. Dan Yenyu notou de imediato que somente 50 deles surgiram inicialmente. Contudo, antes que ele lograsse agir, Pan Shu-yong relatou a ele para seguir resguardando o fardo. Então ele validou que aqueles sujeitos da Víbora Negra pereceriam por sua arma. Logo após, o idoso progrediu e lançou uma legítima tormenta de agulhas peçonhentas contra os adversários. Enquanto monitorava a briga, Ayun Pio indagou Dan Ayan se ele acreditava que eles de fato ficariam bem. Mas ele meramente orientou-o a não se angustiar. Ele somente afirmou que o idoso sairia vencedor. E ele de fato logrou. O grupo Tang assumiu o dever de gerir diretamente com os combatentes da seita Víbora Negra. Ainda que a seita tivesse se expandido muito na última década, o volume de homens não tinha importância perante legítimos especialistas, especificamente na frente de Ili Zhou e Pang Xiaoyang. Inclusive assim, diversos observadores sigilosos eram incapazes de ocultar seu mal-estar. Enquanto assistia ao cenário, Wang Ai notou que eles tinham inteiramente subestimado o grupo Tang de Sichuan. Afinal, eles estavam aniquilando 50 sujeitos com extrema fluidez. Um de seus protetores inclusive comentou que mesmo que surgissem mais 50 combatentes da Víbora Negra, eles ainda não teriam chance. Assim, Wang Hai optou que a preferível alternativa era recuar por hora. O transtorno era que ela ignorava como emitir a diretriz de retirada sem atrair o foco. Mas naquele instante, Dan Yenyu replicou calmamente que se ela almejasse se retirar, ele não iria impedi-la. Imediatamente, um dos protetores notou algo apavorante. Ele tinha escutado sua transmissão vocal inteira. Então Dan Yon de forma fria os advertiu que se eles não recuassem naquele instante, ele aniquilaria a todos por lá. Wang Hai de imediato percebeu que ele não estava simulando. Assim ela determinou a Jung que comunicasse a diretriz de retiro de uma vez. Posteriormente, ela mencionou com Dan Hai e HU que devido a ele, os combatentes de seu grupo não careceriam de desperdiçar suas existências naquele ponto. Mas a motivação pela qual Dan Ayungu anuiu com a fuga não foi pela emboscada. Em veracidade, algum outro fator o estava perturbando. Uma intenção assassina gigantesca que tinha estado combatendo seus sentidos desde cedo. Enquanto isso, Pang Xiaolean estava aniquilando sem dificuldade os combatentes da Víbora Negra. Contudo, oculto no interior da penumbra, um executor estava monitorando tudo. Ele notou que a vanguarda tinha sido inteiramente dizimada. Contudo, aquilo integrava o plano. Os 50 sujeitos despachados antes eram meras iscas. O átimo em que os combatentes do clã Tang relaxassem devido à sua conquista, eles seriam assaltados pela legítima potência principal, a tropa da Lua Carmesim. Tudo transcorria exatamente como planejado. Visto que Dan Anu simulou não notar a retirada, os outros 50 sujeitos lograram fugir com vida. Inclusive assim, ele seguiu notando aquela intenção assassina repugnante em volta da zona. Naquela noite, o bando organizou o acampamento mais uma vez. Durante os preparos, Gil indagou se a dama Joseon poderia repousar junto à dama Wang Hai visto que sua tenda seria erguida ao lado do veículo. Porém Joseon replicou que estava tudo bem para ela repousar junto aos demais. Então ela iniciou o relato de que ela jamais tinha de fato dado valor à companhia de escolta anteriormente. No passado, tudo sempre aparentou ser sereno e calmo, de modo que ela cria que mover mercadorias fosse uma tarefa básica. Mas após integrar aquela tarefa, ela enfim compreendeu a veracidade. Os combatentes de proteção e os carregadores estavam ininterruptamente colocando as existências em risco para resguardar os demais. Foi por esse motivo que ela optou que, como integrante da companhia de proteção Renan, ela repousaria ao lado de todos eles. E adicionalmente, ela tomou outra decisão relevante. Ela se converteria em uma legítima gestora de proteção e não meramente porque ela era a jovem dama do grupo. Naquele instante, Dan Ayan Agao surgiu e relatou que o ofício no interior de uma agência de escolta de fato iniciava como carregador. Yon Pio replicou que tecnicamente ele não estava equivocado. Então Joe Seolon solicitou que eles a instruíssem em como se converter em uma carregadora de elite. Escutando aquilo, Gil sentiu-se imensamente orgulhoso da evolução da jovem dama Joe. Simultaneamente, foi relatado que a tropa da Lua Carmesim era um bando de executores zelosamente desenvolvido pela seita Black Viper. Devido às suas perícias peculiares, eles eram peritos em ciladas, assassinatos sigilosos e em ocultar inteiramente sua aura. Naquele instante, Dan Yon Agao estava caminhando desacompanhado pela mata, procurando justamente por aquela vontade de matar que ele seguiu notando. Escondido no interior da penumbra, um dos executores determinou que todos os integrantes da Lua Carmesim se aprontassem pois o instante da cilada tinha chegado. Mas naquele átimo nítido, Dan Yan Agao enfim localizou eles. Assim ele validou friamente que tinha ciência de que eles estavam ocultados lá. Enquanto o bando de proteção repousava sem notar absolutamente nada, os executores se aprontaram para investir. Mas antes que eles lograssem realizar um gesto, Dan Ayenhou progrediu. Foi tão veloz que aparentava ser um teletransporte. Em integral mudez, ele surgiu na frente de um dos executores e o aniquilou de imediato. Brevemente após aquilo, outro faleceu sem sequer possuir a oportunidade de reagir. 2 deles já tinham partido sem emitir um único ruído. Então o líder dos executores enfim emitiu a diretriz para investir, orientando a todos para progredir e não permitir ninguém com vida. Ele próprio investiu reto para Pang Sholong, relatando que o idoso tinha oficiado arduamente para conduzir as ferramentas até aquele ponto. Contudo, no encerramento, a seita Víbora Negra seria quem as tomaria. Mas no átimo derradeiro, sua investida foi barrada por uma arma estilhaçada. A espada de Dan Yonyu. O comandante dos executores ficou colérico e determinou saber o que os integrantes da Lua Carmesim estavam executando pois ainda existia uma sentinela viva. Os demais exploradores também ficaram espantados porque não notaram a mínima aura até aquele instante. Então o comandante enfim percebeu algo apavorante. Dan Ayanyu tinha estado escutando todas as suas comunicações vocais. Assim Dan Ayan Agao calmamente indagou se Lua Carmesim era de fato a denominação do bando, Lua Carmesim. Dan Yon Agao esclareceu que a tropa Lua Carmesim já tinha sido aniquilada e que ele era o único remanescente. O comandante dos executores ficou pavoroso e indagou de onde um ser monstruoso como ele tinha surgido.
Contudo Dan On-que meramente replicou que ele poderia acompanhar os demais no falecimento. Assim, num único gesto imensamente célere, ele decepou a cabeça do comandante sem oferecer-lhe qualquer chance de proteção. Quando Ilon Zhou despertou e relatou ao tio que toda a mata estava repleta de cadáveres de executores. Jos indagou o ocorrido e Yonpil esclareceu que eles enfrentaram um assalto inesperado. Inclusive assim, todos os carregadores permaneciam vivos e meramente os adversários faleceram. Tudo porque Dan Yan-Agao surgiu a tempo de resguardar o bando mais uma vez. Wui notou mais uma ocasião em que ele tinha resgatado a todos, porém ela era incapaz de decifrar aquele sujeito. Antes ela supunha que ele era benevolente, mas agora ela não nutria mais tamanha convicção. Para ela, Dan Yan-Agao era alguém impossível de interpretar. Com o auxílio dele, o bando de proteção logrou fugir daquela crise. E visto que não existia ninguém remanescente para intimidá-los na via, eles prosseguiram sua trajetória até que enfim atingiram a zona de Sichuan. Logo que eles entregaram o fardo, a primeira ação que os carregadores realizaram foi sair para ingerir bebidas e repousar após tudo o que tinham suportado. Naquele instante, Li Zhou sentiu-se um tanto incomodado com a presença de Vunyi e indagou se ela não tinha relatado que carecia de parar em algum outro ponto antes de Xangu, dado que já estavam virtualmente lá. Contudo, ela disse para ele não se angustiar porque quando o instante se manifestasse, ela partiria por iniciativa própria. Simultaneamente, Yonpil advertiu Dan Yu que assim que atingissem o clã Tang, eles provavelmente ficariam imensamente atarefados. Sem compreender, Dan Yan-Agao indagou o motivo. Yonpil então recordou que ele não era imensamente perito em pilhérias e esclareceu que o clã se situava perto do clã Sichuan Tang dado que ele citou um aliado de lá. 54-50, ele provavelmente almejaria visitá-los. Ao escutar aquilo, Dan Yun de imediato recordou-se de Saji Aka, o aliado que lhe solicitou localizar sua linhagem em algum momento. Assim, ele validou que eles careciam de rumar para o clã de imediato. Após enfim entregarem todo o fardo, o grupo Tang acolheu a todos com calor. Pang Shoyon entregou o valor da proteção e inclusive adicionou um bônus extra por tudo o que suportaram durante a tarefa. Ele também relatou que passaria a contar com Jo So-yong a partir de então e mencionou que talvez devesse iniciar o tratamento dela como gestora agora. Para Josolon, aquele átimo portava um valor imenso. Ela tinha extraviado seu bando, sua morada e tudo mais que ela detinha. Contudo, agora ela estava obtendo o primeiro valor legítimo como a gestora da companhia de proteção Renan. Aquilo aparentava ser o início do reerguimento de sua trajetória. Então Ung Pio relatou para ela não se angustiar tanto porque as circunstâncias evoluiriam a partir de agora. José anuiu e agradeceu com sinceridade a todos os que permaneceram ao seu lado. Simultaneamente, Wuan Hai, que escoltou o bando por todo o trajeto até o clã Tang, determinou aos seus liderados para desconsiderarem os trovões. Ela tinha ciência de que agora que as ferramentas estavam sendo fabricadas novamente, seria inviável ocultar esse fato do grupo sede. De acordo com ela, jamais existiu qualquer coisa que o bando Wuman almejou e não logrou capturar. Independentemente do que fosse, eles sempre punham as mãos. Contudo, naquele instante, o que ela mais almejava não eram as ferramentas, mas o próprio Dan Ayen-yu. Após atingirem o grupo Tang, não foi meramente o grupo Wuan que exibiu foco em Dan Ayen-hu. Todos cujas trajetórias ele tinha resgatado diversas vezes iniciaram uma nova visão sobre o jovem combatente marcial. Contudo, o próprio Dan Ayen-hu possuía apenas um único foco em sua mente. Wuan Huang pessoalmente cedeu ao bando um local para repousar no grupo Tang por um intervalo. Contudo, Dan Ayen-hu anuiu Celery e em seguida saltou para longe com um impulso massivo. Do topo de uma das construções mais elevadas, ele iniciou a busca por um manancial de vigor análogo ao machado Sajei. Após algum intervalo, ele notou uma aura remota. Talvez tenha sido meramente um sutil rastro de esperança, porém era tudo o que ele detinha, assim ele optou por acompanhá-lo. Posteriormente, Jos Leon indagou para onde eles estavam rumando, porém Yungi o replicou que iria esclarecer melhor quando regressassem pois ele próprio ainda permanecia incerto sobre diversos fatos. Assim, Dan Yon-Agao meramente executou um toque na cabeça dela. Contudo, não se tratou de um gesto ordinário. Aliado àquele contato sutil, ele também moveu um pouco de seu vigor para ela como se buscasse confortá-la enquanto de forma calada jurava que retornaria. Quando eles iniciaram a partida, Yonpil notou que alguém estava escoltando o bando. Analisando com mais zelo, ele notou que era Vun Olá, provavelmente no encalço de Dan Ayen-hu mais uma vez. Assim, ele de forma reservada reduziu o ritmo enquanto monitorava a perseguição. Naquele instante, Dan Yihu dividiu parte de seu vigor com ele, tornando seu físico imensamente mais ágil e elevando drasticamente sua celeridade. Ao notar aquilo, Wuan Hai ficou atonita e se questionou de onde uma celeridade tão absurda surgiu subitamente, visto que aquele combatente não aparentava ser notavelmente veloz anteriormente. Durante a noite nos limites de Xangu, eles enfim atingiram a sede do grupo AK. Yonpil relatou que eles poderiam ingressar se tudo estivesse finalizado, porém ele ficou de imediato incomodado com o fato de não existirem sentinelas resguardando o local. Assim ele tocou no portão. O sujeito que surgiu aparentava ser imensamente análogo a Seiya, aliado de Dan Yon-Agao. O sentinela de imediato validou que ele não tinha ciência de quem eles eram, mas que o grupo não estava acolhendo visitantes naquele instante. Assim Yonpil indagou se algum indivíduo ali conhecia Seiyak. O semblante do sentinela alterou-se inteiramente no instante em que escutou aquele nome e determinou saber precisamente quem buscava por Sajei. Imediatamente, Yungi notou uma vasta intenção assassina emanando do sujeito, tão pesada que ele mal lograva inspirar. Assim, Dan Ayungu progrediu e liberou seu próprio vigor, inteiramente aniquilando a aura do sentinela. Aquilo tornou o sujeito colérico, fazendo com que ele sacasse sua arma e quase investisse de imediato. Contudo, Empio buscou confortar a circunstância, esclarecendo que aquilo carecia de ser algum tipo de equívoco e que Dan Ayon era aliado de Siak. Incapaz de crer, o sujeito indagou como aquilo era sequer viável. Assim, Dan Ayen-yu se identificou.
Notando a tensão, Yoon-gil também se desculpou por sua conduta, esclarecendo que ele tinha dedicado muito intervalo isolado nas cordilheiras e não compreendia muito sobre formalidades. O sujeito então se identificou como Wong-ya e revelou que Siak era seu sobrinho que tinha sumido há uma década. Logo após aquilo, ele indagou se Dan Yen-yu de fato conheceu Sei e determinou saber o paradeiro dele. Escutando aquilo, Dan Ayan-yu iniciou o vínculo dos fatos. De acordo com os boatos, Chun-ji já tinha falecido há uma década e Seiak tinha sumido durante aquele mesmo período. Para ele, aquele suplício onde estavam encarcerados aparentava ter perdurado por 100 anos. Mas no planeta verídico, meramente uma década transcorreu. Assim Vongak determinou uma resposta mais uma vez. E naquele instante, Dan An-yu revelou a veracidade. Ele relatou que Siak estava morto. A informação fez Wong a perder inteiramente a razão. Colérico, ele sacou a arma e investiu direto contra Dan An-yu. Inclusive assim, Dan An-yu sequer buscou se esquivar. Vendo aquilo, Vulhai ficou colérica e correu para auxiliá-lo. Porém ele de imediato a barrou, relatando que ele não carecia de sua ação. Assim todos notaram que a arma de Wong-ak sequer logrou atingir o físico de Dan Ayan, pois uma potente película de vigor cercou todo seu físico inteiramente barrando a investida. O próprio Wong-ak notou aquilo e iniciou uma dúvida. Ainda que Dan Ayan-yu fosse visivelmente tão potente, ele não estava revidando. Talvez ele de fato tivesse sido aliado de Sajei. Naquele instante um sujeito mais idoso surgiu indagando o ocorrido e mais uma vez se queixando da conduta explosiva de Vongok. Assim ele indagou porque ele estava investindo contra os visitantes. Aquele sujeito era Bivan-ak, o comandante do Aka Clan e também o progenitor de Seiya Wong-ya. De imediato pediu perdão enquanto Dan Yan-hu de forma calada fitou o sujeito que era o progenitor de seu aliado. Então ele reiterou a informação mais uma vez. Sia estava morto. Ainda que estivesse abalado, Bivan replicou que no íntimo ele já contava com aquilo. Assim ele pediu perdão por fazer os visitantes aguardarem por tanto intervalo e os acolheu no grupo. Simultaneamente, Josian ainda aguardava Dan An-hu e Yeon-pil regressarem, buscando compreender precisamente o que ele tinha executado com ela quando ele moveu aquele vigor para ela antes de partir. Porém seus pensamentos foram interrompidos quando ela escutou gritos vindos da estalagem. Um sujeito estava gritando que enfim tinha localizado sua meta e indagando se ele tinha permanecido ocultado lá o intervalo todo. No instante seguinte, alguém foi bruscamente arremessado no recinto da estalagem. Os trabalhadores da agência estavam inteiramente apavorados. Eles meramente tinham se acomodado para ingerir e repousar após a tarefa, mas subitamente eles se depararam ao centro de uma disputa sangrenta. Notando o perigo, Joe Seulan determinou que todos entrassem e se ocultassem de imediato. Nenhum dos dois Il nem Dan Yun-ho estavam presentes, então qualquer fato ruim poderia suceder. Ela refletiu que, ao menos, o assalto não aparentava ser voltado a eles. Inclusive assim, a circunstância era absurda. Eles estavam executando aniquilações ao centro de uma estalagem cheia de gente. Os autores eram dois jovens combatentes da seita Víbora Negra. Um dos sujeitos que ainda permanecia em resistência, indagou se eles de fato criam que poderiam executar tal ato, e coagiram a tropa Trovão a retroceder. De acordo com ele, o clã Tan jamais permitiria aquilo. Mas um dos jovens da Víbora Negra meramente zombava deles, denominando-os todos como covardes. Analisando com mais zelo, Joseon notou que aquele era o mesmo bando que já tinha buscado assaltá-los. Assim um dos sujeitos da Víbora Negra esclareceu que o comandante da seita tinha cedido a eles a oportunidade de se renderem. Mas visto que eles optaram por permanecer fiéis ao clã Tang, todos eles pereceriam justamente lá. Assim um legítimo morticínio iniciou no interior da estalagem. Enquanto o morticínio prosseguia, um dos jovens se dirigiu a Joseon com um riso repugnante, indagando que fazia uma gema como ela em um local como aquele. Os demais iniciaram gargalhadas, comentando que visivelmente Young-xiu já tinha localizado outra jovem dama para integrar sua coleção sem exibir qualquer temor. Josie determinou que eles se retirassem. Um dos sujeitos pôs a mão no ombro dela e indagou se ela ignorava o ocorrido quando a seita Víbora Negra almejava algo, mas naquele átimo exato, ela agiu. João capturou um membro dele, girou nas costas com vigor pavoroso, partiu o osso e arremessou o sujeito no solo. Vendo aquilo, um dos veteranos riu e comentou que cada gema possuía suas defesas. Assim ele indagou quem precisamente ela era. Ela então se identificou como Joe Seyulan, a descendente mais velha do grupo Joe e a atual gestora da companhia de proteção Renan. Os sujeitos atrás dela aparentaram estar maravilhados e disseram que tinha que ser uma piada, pois como eles poderiam porventura falhar em identificar tal jovem notável. O veterano então comentou que eles precisariam tratá-la de forma superior, inclusive mantendo um semblante firme. Zhou Shan tinha ciência perfeitamente de que suas perícias não estavam sequer próximas o bastante para combater todos eles desacompanhada. Assim ela capturou sua chave e investiu para fora da estalagem empregando toda a celeridade que ela detinha. Ela não almejava arrastar os carregadores para aquele embate. Enquanto ela corria pelas vias sem ter certeza se de fato fugiria com vida, toda a circunstância aparentava ser quase irritante de cogitar. O único combatente de fato potente tinha partido, deixando a jovem gestora desacompanhada ao centro daquela desordem. Simultaneamente, longe de lá, o clima era inteiramente distinto. No interior do grupo AK, todos estavam ingerindo chá serenamente enquanto eram acolhidos pelos seus anfitriões. Durante o diálogo, Bivan-ak comentou que Sia possuiria 20 anos se ainda permanecesse vivo, e ele indagou se ele e Dan Ayan-yu possuíam a mesma idade. Dan Ayan-yu replicou respeitosamente que sim. Naquele instante, Yeon-gil notou algo curioso. Se Dan Ayan-yu possuía 20 anos, então ele próprio detinha virtualmente o dobro da idade daquele rapaz. Posteriormente, Bivan-ak indagou precisamente como Si tinha falecido. O clima de imediato tornou-se pesado. Assim, Dan Ayan-hu esclareceu que Si tinha sido seu aliado e companheiro. Ambos firmaram uma promessa enquanto estavam encarcerados naquele suplício.
Quem permanecesse vivo localizaria a linhagem dos demais. Segundo ele, se costumava relatar que ele poderia não sair vivo. Contudo, Dan Ayan, que sempre replicava que ambos permaneceriam vivos juntos e visitariam os familiares dos seus aliados falecidos lado a lado. Mas antes do encerramento, se tinha solicitado que se ele não permanecesse vivo, Dan Io deveria relatar tudo para seu progenitor e pedir perdão em seu nome. Assim Dan Ayan revelou que Sei se sacrificou para que ele lograsse fugir com vida. Escutando aquilo, Bivan Ak permaneceu em silêncio por diversos instantes. Assim ele relatou que seu progenitor tinha falecido resgatando um aliado e que foi um falecimento honroso. Ele comentou que a derradeira recordação que ele detinha de Sajei era de quando ele ainda era uma criança pequena. E enquanto fitava Dan Ayungu, ele notou que aquele rapaz careceu de suportar horrores igualmente pavorosos. Aquela percepção apertou o âmago do comandante do Aklan. Assim Bivan Ak validou que daquela data em diante, Dan Ayungu também seria seu herdeiro. Ele poderia chamá-lo de progenitor a partir de então. Todos supuseram que Dan Yonyu jamais replicaria aquilo. O jovem sempre aparentava ser gélido e alheio. Inclusive, Voin supôs que talvez ele meramente desconsiderasse a oferta ou inclusive golpeasse alguém com sua arma antes de replicar. Mas para espanto de todos, Dan Ayan que replicou serenamente, sim, pai. Aquilo emocionou inteiramente Bivan Ak, que iniciou risadas quando ele relatou que ele de fato não contava com nada inferior do aliado de Sajei. De acordo com ele, tamanha ousadia não poderia ser dimensionada com termos. Assim ele validou que após uma década, aparentava como se o vigor de seu herdeiro tivesse enfim regressado à morada. Por esse motivo, ele determinou que providenciassem bebidas, relatando que aquela era uma data de gala. Com a diretriz do comandante do grupo AKC, o clima tornou-se imensamente mais leve. Durante o diálogo, Wong Ya findou narrando a Yonpyo toda a trajetória do grupo. Uma década antes do sumiço de Si, o Aklan tinha sido nada mais que um reduzido grupo marcial sem vasto renome em Sichuan. Mas após o desastre, Bivan freneticamente buscou por seu herdeiro até que ele virtualmente renegou todo o resto. Assim, em certo instante, um mestre marcial surgiu e moveu as artes marciais de Shanjija para ele. Após aquilo, Bivan Ak se empenhou inteiramente a treinar na técnica da lâmina aniquiladora da lua, empregando todo o sofrimento de extraviar seu herdeiro como motor. Foi desse modo que ele ergueu o prestígio atual do grupo AK. Mas Wong Ak também esclareceu que ultimamente uma seita iniciou a absorção de diversos bandos marciais em Sichuan sem dar importância sobre sua dimensão ou prestígio. Eventualmente, o embate atingiu o Aklan e agora eles estavam se aprontando para um embate decisivo. Assim, ele pediu perdão mais uma vez, esclarecendo que ele tinha confundido Dan Ayonyu e os demais com integrantes da seita Víbora Negra. Após escutar aquilo, tanto Vun Hai quanto Yonpyo iniciaram a suspeita de que aquele era provavelmente o mesmo bando que assaltou a tarefa de proteção anteriormente. Enquanto todos estavam dialogando, Bivan Ak iniciou uma preocupação após notar que Dan Ayan Agao seguia ingerindo bebida diretamente do recipiente sem cessar. O transtorno era básico. Ele jamais tinha ingerido bebida anteriormente. Contudo então, inclusive de longe, Dan Yon Agao escutou algumas falas. Eram os indivíduos perseguindo Zhou Seolon. De imediato, ele se ergueu e relatou ao seu recente progenitor que ele regressaria depressa. Antes que qualquer um lograsse reagir, ele sumiu empregando sua arte de deslocamento. Simultaneamente, os integrantes da Víbora Negra tinham enfim atingido Zhou Seolon. Eles cercaram ela inteiramente e iniciaram mofas, indagando se aquela técnica de deslocamento era tudo que ela detinha para exibir como gestora de uma companhia de proteção. Assim, um dos sujeitos investiu para assaltá-la. Mas no átimo em que a mão dele estava prestes a atingir Zhou Seolon, um vigor potente explodiu e barrou de imediato a investida. Ele berrou, indagando o que diabo era aquilo. Naquele instante, Joseon enfim notou o que Dan realizou quando pôs a mão na fronte dela. Ele tinha deixado um vigor protetor no interior do físico dela. Somente então fizeram aqueles canalhas da Víbora Negra optarem por cessar de se conter e sacarem suas armas. Zhou estava sem defesa agora, e ela também tinha ciência de que não poderia aniquilar todos meramente com perícias de luta. Inclusive assim, ela optou que se ela fosse falecer ali, ao menos não seria de uma forma medrosa. Mas antes que ela lograsse realizar algo, Dan Ayanu surgiu no instante exato. Ele capturou a arma do primeiro sujeito que buscou assaltar Joseon e estraçalhou a lâmina em inúmeros fragmentos pequenos. Brevemente após aquilo, uma vazão elétrica cruzou o físico do sujeito, derrubando-o de imediato. Dan Ayonu indagou o que ela estava buscando realizar. De fato, ela tensionava combater todos eles daquela forma. José notou que ela de fato não estava raciocinando nitidamente. A parte mais bizarra foi que no átimo em que ela refletiu nele, ele meramente surgiu. Dan Ayanyu indagou se ela tinha estado prestes a falecer. Foi aquilo? Simultaneamente, diversos integrantes da Víbora Negra iniciaram murmúrios entre si, relatando que eles supuseram que enfim seriam aptos a capturar aquela dama após o vigor protetor sumir. Assim eles fitaram Dan Yun Agao e indagaram se ele foi o canalha autor de tudo aquilo. Dan Ayunyu compreendeu de imediato a circunstância, porém antes de tudo, ele relatou a Zhou Yan para jamais realizar algo análogo novamente. Ele relatou a ela para jamais sucumbir com tamanha facilidade. Ela replicou que compreendia, porém os sujeitos da Víbora Negra iniciaram provocações, indagando se ele não nutria pavor do grupo. Naquele átimo, Joseon visualizou algo que ela jamais tinha visualizado anteriormente em Dan, cujo semblante é de pura cólera. Ele então inverteu sua arma e golpeou o solo, porém não na direção dos adversários. A investida ergueu diversas estacas de pedra imensas que trespassaram os físicos dos medrosos integrantes da Víbora Negra. Joseon estava inteiramente pavorosa, incapaz de compreender o que diabo estava ocorrendo. Todo o solo estava trepidando e aparentava estar no encalço dos adversários. Então, um imenso dragão do solo surgiu, consumindo o veterano da Víbora Negra.
Dan Ayan que esclareceu para Joseon que aquela fora a segunda modalidade da técnica da arma de 3 energias, o dragão do solo. Após aquilo, ele relatou a ela para deixar o restante com ele pois ele ainda não tinha findado sua refeição. No encerramento, após toda aquela desordem, a gala repleta de bebidas enfim sucedeu. O clima no interior do Aklan era ameno e calmo. Mas existia um indivíduo que era incapaz de relaxar naquela circunstância. Ian Beck, que era extremamente minucioso e analítico, também era o gestor dos assuntos da morada Aklan. O transtorno era básico. Dan Ayan, que tinha sumido ao centro da gala e aquilo o deixou angustiado. Ele tinha ciência perfeitamente de que a víbora negra poderia investir a qualquer instante e ele ainda não detinha noção de quão potente aquele rapaz de fato era. Bivana relatou que compreendia sua angústia, porém indagou quem lhe orientou a se angustiar tanto. No entanto, Ian Beck replicou que a víbora negra era o mais medroso e cruel bando existente. Ele tinha inclusive iniciado a suspeita de que aqueles indivíduos poderiam ter se infiltrado no grupo a partir do começo, meramente aguardando pela chance ideal para obter a confiança do gestor do clã. E agora seria o instante ideal para uma investida inesperada. E, de fato, a tropa da Lua Branca da Víbora Negra já estava progredindo em direção à morada Aklan. Mas Dan Ayan o surgiu mais uma ocasião e relatou que aqueles canalhas jamais atingiriam o local. Brevemente após aquilo, o comandante da tropa da Lua Branca foi atingido por trovão. Dan Ayan HU validou que ele não consentiria que ninguém estragasse o clima de seu progenitor. Enquanto ele progredia em direção aos adversários, Joeon monitorou toda a cena e refletiu consigo própria que ele de fato possuía um progenitor. Agora, Dan Ayan o combatia como uma tormenta viva. Um dos sentinelas da moradia presenciou todo o embate de perto e jurou que aparentava um demônio em disputa. O sentinela então investiu desesperadamente para comunicar ao grupo que as potências da sede da Víbora Negra estavam invadindo a morada. Von Gak e Ambak replicaram de imediato que tinham já contado com aquilo. Simultaneamente, Bill Anuk determinou que alguém lhe trouxesse sua arma de imediato. Ele inclusive iniciou a purificação da bebida de seu físico para que ele lograsse combater devidamente. Mas o sentinela o interrompeu, relatando que não havia necessidade. Segundo ele, os invasores de fato tinham chegado, porém alguém tinha já aniquilado a todos. Um demônio. O sentinela relatou que era um verídico demônio que dizimou todos os integrantes da Víbora Negra. Simultaneamente, Dan Ayunyu estava já se movendo sigilosamente de regresso ao seu lugar na gala. Ninguém notou qualquer fato. Bivan então indagou ao sentinela se ele permanecia alcoolizado. O que ele buscou dizer com demônio, mas o sentinela reiterou que era verídico. Ele tinha visualizado algo que aparentava ser um demônio aniquilando a todos. Quando o sentinela indicou o autor do ato, Bivan ficou colérico e indagou se ele o estava denominando demônio. Angustiado, o sentinela replicou que não estava, então indicou as costas dele. Foi quando Dan Yun HU serenamente surgiu e relatou, regressei, progenitor. Simultaneamente, no cenário do massacre da Víbora Negra, um sujeito questionou se aquela tropa de fato fora despachada para gerir com o grande portal astral. Se positivo, então por que todos estavam falecidos lá? Danval replicou que os sujeitos tinham sido visualizados no encalço de uma dama em uma estalagem em Chengdu. Após escutar aquilo, o comandante determinou a todos para localizarem aquela dama de imediato. Contudo, outro sujeito interrompeu relatando que antes de tudo, o gestor da seita cria que eles deveriam primeiramente ser informados de que tanto a tropa da Lua Branca quanto o bando da Lua Negra também foram inteiramente aniquilados. Ao escutar aquilo, o comandante ficou colérico e determinou a eles que recuperassem os despojos do bando Lua Azul. Por ora, todos regressariam à sede. Mas antes daquilo, ele almejava todos os trovões astrais agrupados, pois agora eles iriam apagar o grupo Aco da face da Terra. Os integrantes da agência Renan findaram pernoitando na morada Aklan. Cedo na aurora seguinte, todos iniciaram o preparo para partir. Simultaneamente, Von Hai notou que Dan Ayan HU e Joe Selon não tinham saído de sua mente a noite inteira. Ela era incapaz de compreender porque ele dedicou foco àquela dama enquanto virtualmente a ignorava. Naquele instante, Wong Yak limpou a voz e indagou a dama Vuan Hai porque a aliada de seu sobrinho estava com aquele semblante tão cedo na aurora. Vuan Hai aparentou desorientação e indagou do que ele estava falando. Então, Wong a indagou se ela não era a prometida de Dan Onyu. Mulher Hai replicou indagando se aquela jovem de fato aparentava estar interessada nela daquela maneira. Winga então comentou que sinceramente ambos aparentavam mais irmãos a julgar pelo modo como tratavam um ao outro. Ela replicou que naquele cenário ela desconsideraria o ocorrido na noite anterior, mas Wong relatou que ainda portava mais um fato para dialogar com Dan Ayun HU antes de sua ida. Ele esclareceu que o comandante almejava falar com ele, mas que ele provavelmente seria localizado nos campos de treino, visto que ele jamais ausentou-se de sua prática cotidiana. E de fato, Ak Bivan estava lá praticando enquanto refletia sobre o que ele escutara na noite anterior. Bivan a indagou diretamente se era verídico que ele tinha aniquilado desacompanhado uma tropa inteira da Víbora Negra. Ele também almejava saber qual técnica marcial ele tinha dominado. Ainda que ele não almejasse desonrar o comandante, Dan optou por responder. Ele esclareceu que a perícia empregada foi a arte da espada de 3 energias e que Dan Ayan a assimilou diretamente de Shayonga. Bivan a ficou espantado e indagou se Shaonga era seu mestre. Dan Yon HU replicou que ele não era meramente seu mestre, mas também um sábio. Ele esclareceu que o mestre meramente tinha instruído o básico por 3 anos, pois o restante das perícias tinham sido findadas por ambos eles próprios. Após escutar aquilo, Vuan Hai enfim compreendeu por que ele era tão potente. Dan Ayan HU então validou que Shen não era legitimamente seu mestre. Na veracidade, ele era o antagonista autor de encarcerar ambos naquele suplício. Ao escutar aquilo, Bivan a permaneceu em silêncio por um instante.
Em sua psique, Chong-Jija foi o sujeito que raptou seu herdeiro e o conduziu ao falecimento e também o benfeitor que findou ensinando valiosas perícias de luta para o grupo. Bivan posteriormente comentou que talvez Xionga tivesse movido aquelas artes como uma modalidade de reparação. Inclusive assim, ele tinha ciência perfeitamente de que nada no planeta poderia jamais reparar o falecimento de seu próprio herdeiro. Enquanto ele refletia sobre aquilo, ele cindiu um objeto de treino de madeira ao centro, buscando compreender o que ele carecia de realizar a partir daquele ponto. Bivan anotou que Dan Ayunyu estava lá para a despedida e relatou que se era aquilo que ele almejava realizar, então estava tudo bem. Então ele comentou que provavelmente fora por causa da moça. Não fora. Bivan afitou ele e refletiu que o derradeiro aliado de seu herdeiro estava justamente diante de seus olhos. Devido a esse fato, ele agora estimava ele como um herdeiro também. Assim ele advertiu Dan Ayunyu que Jianggu não era um local onde tudo poderia ser sanado meramente com vigor. Daquele ponto em diante, ele careceria de portar cautela. Após aquilo, ele solicitou a Zhou para resguardar seu herdeiro. Logo que regressaram ao bando, os carregadores investiram em direção a Zhou Seolon apreensivos, indagando onde ela tinha ido e se ela estava íntegra. Ela pediu perdão por deixar a todos apreensivos, porém assegurou-lhes que tudo transcorria bem. Assim ela os comunicou que todos deveriam se aprontar porque eles estariam regressando para Henan. Logo que atingissem o local, eles reergueriam a companhia de proteção. Bivan a relatou que poderia contar com o suporte do Aklan sempre que ela carecesse. Mas naquele instante, um dos carregadores atingiu o local correndo e os advertiu que era uma urgência. Os aliados daqueles sujeitos da Víbora Negra estavam se aproximando da estalagem e desta vez existiam mais de 100 deles. Zhou Seolon de imediato refletiu que eles estavam no encalço dela. Simultaneamente, Dan Ayanyu indagou se era o mesmo bando de ontem. Então ele serenamente relatou que geriria aquilo desacompanhado. Ele caminhou em direção à sacada refletindo que a circunstância era ideal para ele. Simultaneamente, Danval, o comandante do bando Víbora Negra, determinou que seus liderados progredissem. Ele os liderou para capturar a dama e aniquilar todos no interior da estalagem. Contudo, um de seus liderados orientou a fitar para cima porque aparentava que um dos carregadores da agência estava na sacada. Brevemente após, todos notaram que Dan Ayanyu tinha saltado para o alto. Os sujeitos iniciaram gargalhadas, supondo que ele era um legítimo imbecil. Inclusive Dan Wall monitorou o cenário com um riso arrogante em seu semblante. Mas aquele riso sumiu no instante em que o trovão iniciou a queda sobre os sujeitos da Víbora Negra, esmagando e aniquilando a todos eles. Dan Val ficou em pavor, indagando de onde o vigor surgia e que tipo de perícia marcial monstruosa era aquela. Então Dan Hank validou que o bando Víbora Negra sumiria do planeta justamente naquela mesma data e foi precisamente o que sucedeu. Dan Ayan H o aniquilou com fluidez cada integrante do grupo. Posteriormente, enquanto os cadáveres eram agrupados, os desafortunados carregadores da agência findaram sendo gestores por agrupar todos os corpos espalhados pelo solo. Joseon pediu perdão, relatando que não almejava coagir eles a realizar aquele tipo de tarefa também. Porém, Guio replicou que eles cruzaram por fatos assim já diversas vezes, então provavelmente estava tudo bem. Inclusive assim, Jos ainda permanecia apreensiva. Ela indagou se Dan Oan H iria de fato ficar bem combatendo toda a seita Black Viper desacompanhado, mas fitando em volta, não existia virtualmente nada além dos cadáveres remanescentes. Yeon Pio então replicou que Dan Yan H iria com convicção regressar bem. Simultaneamente, no interior da seita Black Viper, os comandantes optaram por empregar os 3 legítimos trovões astrais que eles detinham para superar o perigo. Aquelas ferramentas explosivas tinham primeiramente sido desenvolvidas pela tropa trovão. Em paralelo às ferramentas ordinárias, elas detinham um vigor muito superior e diversos empregos, mas eram extremamente árduas de reger. Na veracidade, a própria tropa do trovão findou sendo aniquilada pelas labaredas geradas por aquelas mesmas ferramentas. Inclusive assim, o comandante da Víbora Negra cria que empregando os legítimos trovões astrais, ele seria apto a aniquilar não meramente a morada Aklan, mas inclusive o potente clã Tang. Naquele instante, um sentinela ingressou veloz e comunicou que Dan Wall tinha regressado. No entanto, ele não estava precisamente inteiro. Na veracidade, ele estava sendo movido por um sujeito anônimo. Dan Wall estava inteiramente apavorado. Assim, Dan Onu indagou se aquele local era legitimamente a seita Víbora Negra. Dan Val replicou afirmativamente e suplicou para ser solto de imediato, mas Dan Ayan H mencionou que o acesso aparentava ser bastante complexo. Pavoroso, Dan Val esclareceu que o trajeto para a seita cruzava um emaranhado de inúmeras moradias vinculadas e meramente integrantes do grupo detinham a rota exata. Ele relatou que poderia orientá-lo até lá se ele almejasse, mas Dan Ezel replicou que não existia necessidade daquilo. Assim ele meramente golpeou o físico de Dan Val como um objeto esférico antes de lançá-lo voando para longe. O físico aniquilou diversas moradias, destruindo tudo pela via e gerando uma rota nítida para o acesso da seita. Brevemente após aquilo, com um único impacto de mão, Dan Ayan H o despachou o desafortunado sujeito caindo direto nos portões imensos. Com os portões aniquilados, ele enfim ficou cara a cara com o comandante da seita e seus sentinelas. O comandante ficou inteiramente chocado. Dan Ayan H tinha esmagado dezenas de películas de barreiras de pedra, algumas inclusive fortificadas com feitiços, empregando nada além de vigor bruto. Inclusive assim, o comandante buscou preservar sua postura e relatou que não importava quão potente ele fosse, ele jamais poderia combater a todos desacompanhado. Mas a réplica veio na modalidade de um trovão. Diversas radiações elétricas atingiram os sentinelas da seita e aniquilaram a todos de imediato. Aquilo foi como uma violenta tempestade de ar mesclada com relâmpago. Não meramente a investida aniquilou os sujeitos, também arremessou seus físicos para longe. No encerramento, meramente o comandante da seita permaneceu vivo. Dan Yu então caminhou vagarosamente em sua direção e indagou se ele fora o autor de toda aquela desordem.
Sem outra escapatória, o comandante ativou o verídico trovão astral. A detonação foi tão gigantesca que aniquilou os próprios escombros da seita. O sujeito iniciou risadas, relatando que o vigor era de fato magnífico. Se ele não tivesse regido o rumo da detonação, inclusive ele próprio poderia ter falecido. Então ele validou que nem mesmo uma divindade marcial poderia sobreviver a tal investida. Contudo, de dentro das labaredas, uma fala replicou, indagando se ele tinha findado seus termos derradeiros. Assim Dan Yu surgiu das labaredas, saindo inteiramente íntegro. Simultaneamente, ele evocou o dragão do solo, que investiu para frente e consumiu o comandante da seita com uma única mordida. E desse modo, a seita Víbora Negra foi inteiramente dizimada devido a Dan Ayan Hua. Os escassos sobreviventes fugiram apavorados, denominando o demônio. Eles relataram que o sujeito era o demônio do traje cinzento. Após o embate, Dan Yu também tomou as outras duas ferramentas celestiais de relâmpago que o comandante da seita estava portando. Devido às suas condutas, a companhia de proteção agora detinha 2 daqueles armamentos absurdamente perigosos. Congratulações, de veracidade. Após a seita Víbora Negra ser dizimada, informes dos escassos sobreviventes iniciaram a propagação. A maioria deles era meramente trabalhadores ou indivíduos que estiveram lá durante o morticínio. Todos eles narraram o mesmo fato. Um vulto anônimo, um demônio portando cinza. O boato propagou-se por toda Sichuan num átimo. Espontaneamente, a informação enfim atingiu o grupo Tang. Durante uma reunião de cúpula, diversos integrantes estavam em dúvida. Eles indagaram como foi sequer viável que a toca da Víbora Negra fosse dizimada em um único dia. Meramente não tinha lógica. Assim, Shelly Tang, gestor do grupo Sichuan Tang, comentou que eles dedicaram tanto intervalo aprontando bombas, especificamente para gerir com a seita Víbora Negra. O surgimento de alguém apto a aniquilar todo o bando desacompanhado indicava que um novo grupo potente poderia ter se manifestado em Sichuan e aquilo poderia converter-se numa nova ameaça. Por esse motivo, ele determinou a eles investigarem tudo de imediato. No entanto, o portador de notícias replicou que não existia grupo algum. Foi meramente um único indivíduo que aniquilou toda a seita Víbora Negra. Cheetah indagou como algo análogo poderia ser a tarefa de um sujeito. Era meramente absurdo demais para dar crédito. O portador de notícias então replicou que o dado fora validado por um dos remanescentes. Após escutar aquilo, Panchelon comentou que o boato devia ser verídico. Assim ele relatou que tinha ciência precisamente de quem aquele indivíduo era e indagou se porventura o sujeito trajava cinza. O portador de notícias validou que sim. Naquele instante, Choli Tang indagou seu tio se ele já possuía alguém em mente. E Pingar Cholion iniciou o relato da trajetória completa. Após escutar tudo, Choi Tang relatou que se fosse verídico, eles absolutamente não poderiam consentir que um sujeito assim fugisse. Eles careciam de atraí-lo para o lado deles. Ele carecia de se converter em integrante do grupo Tang. Afinal, um dragão e uma fênix tinham ininterruptamente sido o vínculo ideal desde as eras antigas. Mas Pincha Yong achou aquilo imensamente bizarro e indagou: vínculo? Posteriormente, Dan Yun que meramente regressou serenamente para os integrantes da companhia de proteção. Simultaneamente, existia alguém imensamente contente com a aniquilação da seita Víbora Negra. O demônio do sangue indagou se eles tivessem de fato aplicado tanto naquele ponto e determinou a eles que comunicassem precisamente o ocorrido. O portador de notícias esclareceu que tudo fora tarefa daquele rapaz desenvolvido por Shad Tang. O demônio do sangue estava em dúvida e indagou se toda a seita de fato fora dizimada por um único novato. O sujeito replicou que estava narrando a veracidade e adicionalmente eles também tinham localizado onde ele estava residindo. Ele estava presentemente oficiando como carregador na companhia de proteção Renan. O demônio do sangue indagou o que mais eles tinham localizado e o sujeito esclareceu que eles tinham empregado 3 verídicas ferramentas celestiais de trovão, porém todas elas foram capturadas pelo rapaz. Logo após, ele se desculpou pela falha. O demônio do sangue então determinou a eles para monitorarem aquele ser monstruoso devidamente. Em sua psique, aquilo de fato aparenta algo que Shad Tang executaria. Em tão escasso intervalo, ele desenvolveu algo inteiramente fortuito. Contudo, o momento estava se aproximando. Ele jurou que apagaria todos os sinais de Shad Tang, iniciando por aquele pequeno ser monstruoso que ele desenvolveu. Após tantas mudanças e eventos, a proteção de Renan enfim iniciou o trajeto de regresso à morada. E em sua posse estava algo fora do comum, uma ferramenta celestial de relâmpago. João comentou que ele de fato era magnífico. Afinal, ele desacompanhado aniquilou toda a seita Víbora Negra e inclusive carregou aquela ferramenta consigo. Dan Ayan que, no entanto, replicou despreocupadamente que aparentava utilidade. Assim ele optou por carregá-la. Ele inclusive relatou que supunha que o nome fosse algo como Trovão Astral. Quando ele escutou aquilo, Yonpio virtualmente perdeu a razão e indagou se ele estava citando o lendário artefato celestial de relâmpago, o armamento que aniquilou toda a tropa do Trovão. No entanto, Dan Loan Hagao seguiu tratando o objeto como se fosse meramente um item ordinário. Simultaneamente, Zhou Seol Yan iniciou despreocupadamente o manuseio da ferramenta, deixando Yonpio inteiramente pavoroso. Ele implorou que ela cessasse de imediato e relatou que ele poderia custodiá-la com integridade. Visto que ele era o único ali que de fato compreendia o valor daquele explosivo, ele findou assumindo o dever por preservá-lo íntegro. Afinal, poderia se converter em um grande trunfo na reestruturação da companhia de proteção Renan futuramente. Contudo, então aquela dama complexa surgiu mais uma ocasião. Vun Hai. Ela indagou se todos estavam regressando para Renan e comentou que Ventura era porque ela também estava cogitando rumar para lá.
Assim ela indagou se ela poderia se deslocar aliada a eles na trajetória. Joe Seon brincou que naquele passo ela findaria legitimamente oficiando para a agência. Yeon Pil anuiu que ela visivelmente não era do tipo a partir meramente porque alguém solicitou. Assim ele relatou que eles poderiam tolerá-la por mais um bocado. Woo Hai indagou se eles estavam contentes em contemplá-la outra vez e comentou que eles estariam se deslocando aliados mais uma ocasião. José replicou que ela estava ávida por aquilo, porém o clima de imediato tornou-se bizarro. Ambas as damas iniciaram uma troca de olhares com uma rivalidade feminina imensamente nítida. Simultaneamente, Yongu meramente monitorou tudo e refletiu que o sujeito verídico autor de toda aquela desordem, Dan Ion, que estava simulando como se nada estivesse ocorrendo. Sinceramente, aquilo já era simples de prever a bagunça que esta trajetória ainda provocaria. Mas antes de partirem, alguém surgiu clamando por eles. Era Hong Wong-tong, um veterano do grupo Tang. Yeon Pil de imediato se curvou com respeito e indagou o que o trazia até lá. O veterano replicou serenamente que ele meramente portava um sutil pedido a realizar. Ele relatou que também portava tarefas em Aina e indagou se ele poderia acompanhá-los no trajeto. Sem qualquer dúvida, Yeon Pil anuiu de imediato. Ele inclusive comentou que estava apreensivo com o trajeto devido à sua saúde debilitada. Assim, aquilo findou sendo um vasto auxílio. Então, Hong Wong-tang revelou que ele também carecia de apresentar alguém que estaria se deslocando com eles. Simultaneamente, de regresso ao recinto dos comandantes Tang, eles comentaram que aquela era provavelmente a chance ideal. Afinal, eles tinham já cedido a ela a oportunidade, e agora ela carecia de fazer proveito daquilo. E então, Munion Tang surgiu, descendente de Sheli Tang e sucessora do clã Tang. Certamente, com mais uma bela jovem dama integrando o bando, a rivalidade entre as mulheres tornou-se inclusive pior. Meramente após aquilo foi que o trajeto para Henin de fato iniciou. Durante o percurso, Zhou Xiaolian iniciou uma sensação de profundo mal-estar, inclusive desconsiderando o fato de que Shannon Tang subitamente surgiu para acompanhá-los. O real transtorno era outra coisa. O foco dela estava em Monong Tang, uma dama célebre por sua beleza e perícias em lutas marciais, vista como uma das três fênix. E além dela, ainda existia Wuan Hai, gestora do grupo Vuma, cuja beleza aparentava suplantar inclusive a de Montangs, sem citar suas pavorosas perícias de aniquilação. Assim Josie iniciou um questionamento sobre o motivo de damas daquele patamar estarem se deslocando com eles. Existia meramente uma réplica viável. Ambas elas estavam fitando o mesmo sujeito, o desafortunado Dan Aionyu. Inclusive assim, Myong-tang refletiu que ele não aparentava ser tão extraordinário. Assim ela optou por abordá-lo para validá-lo pessoalmente e propôs que talvez eles devessem se identificar devidamente. Mas Dan Aionyu meramente desconsiderou a dama inteiramente. Incapaz de crer naquela conduta, Munion-tang indagou se ele de fato tensionava desconsiderá-la. Naquele átimo, Wuan Hai comentou que ela ainda era uma aprendiz quando se trata de gerir com ele. Afinal, a indiferente conduta dele jamais se alterava. Assim, Zhou Seiyun buscou suavizar o clima esclarecendo que Danilho não estava habituado com formalidades e ritos. Por esse motivo, ele meramente indagou reto o que ela almejava. Já colérica, Munion-tang comentou que sequer tinha ciência de como replicar devidamente. Foi quando Ong Van-tang enfim revelou o motivo de terem vindo até eles. O que eles almejavam eram os 1000 trovões. Naquele mesmo átimo, Munion-tang ficou espantada. Joseon notou que ela carecia de ter suposto desde o começo. Inclusive Vunyi ficou espantada com sua coragem. Afinal, no Murim, perícias de artes marciais jamais eram instruídas fora do vínculo entre mestre e aprendiz. Solicitar o aprendizado de uma arte sigilosa já era visto como um vasto tabu, e tornou-se inclusive mais absurdo partindo de um veterano do grupo Sichuan Tang. Inclusive assim, Shonon Tang desconsiderou aquilo e indagou quais eram os planos futuros da Companhia de Proteção Renan. Josian replicou que ela tensionava reerguer a agência. Ao escutar aquilo, o veterano a elogiou pela garra e validou que a partir dali, sempre que o grupo Tang cruzasse por Anan, eles empregariam os ofícios da Companhia de Proteção Renan. Ao escutar aquilo, Josi Leon de imediato notou quão vasta aquela chance era. Tratava-se de uma oferta que era virtualmente absurdamente favorável. Assim, Ongu Tang esclareceu a única norma do trato. 1 ou 2 integrantes do grupo Tang escoltariam todas as tarefas de proteção da companhia. Inclusive Yeon Pil refletiu após escutar aquilo. Mas antes que qualquer diálogo mais denso pudesse suceder, Dan Yanagao replicou despreocupadamente que aparentava ser positivo e que ele anuiu. Afinal, as normas tradicionais do Murim jamais significaram muito para ele. Ao escutar sua réplica, Ung ficou inclusive espantado, questionando-se se Dan Yanagao tinha meramente esboçado um riso. Na veracidade, os 1000 trovões eram uma perícia de luta inteiramente distinta do relâmpago astral empregado por Dan Ayanu. Se o relâmpago astral era como uma descarga única descendo do firmamento, os 1000 trovões do grupo Tang oficiavam como uma tormenta perpétua de armamentos sigilosos caindo como raios. Centenas, inclusive milhares de uma vez. No entanto, existia meramente como um guia confidencial, tratado virtualmente como um mito no interior do grupo Tang em si. Ninguém jamais localizou qualquer rastro palpável sobre aquela habilidade. Mas ao centro de toda a circunstância, Hong Van-tang enfim localizou uma via para atingi-lo. O próprio Dan Yanagao era a via que ele estivera buscando. Durante o percurso, o veterano instruiu Munion-tang a preservar o olhar nele o intervalo todo. Ele tinha convicção de que a resposta para liberar a habilidade oculta do grupo Tang estava no interior daquele rapaz. Posteriormente, Yungi o comunicou que eles organizariam um repouso ali para transcorrer a noite. E naquele átimo, o plano de Hong Van-tong iniciou. O veterano se dirigiu a Dan Yanagao e indagou se eles poderiam realizar um teste de força. Sem qualquer dúvida, Dan Yihano replicou que ele tensionava sair vencedor, porém Hong Van-tang esclareceu que já tinha ciência daquilo. O que ele almejava não era um teste para discriminar
quem era mais potente. Simultaneamente, Yong-il buscou adverti-lo sigilosamente que ele não poderia aniquilar um veterano do grupo Tang, porém Dan Yang serenamente replicou que ele já tinha ciência daquilo. Afinal, ele tinha já cruzado por circunstâncias análogas anteriormente. Ao escutar aquilo, Yong-il recordou do derradeiro teste de força de Dan e refletiu que na veracidade, não findou imensamente bem. O adversário estava virtualmente dizimado naquela ocasião, assim ambos se deslocaram para uma zona mais aberta enquanto todos monitoravam de perto. Hong Tan comentou que era um local favorável e de imediato ativou sua arte peçonhenta. Dan Ayungu sacou sua arma. Naquele instante, Montan focou inteiramente no embate. Ela possuía a convicção de que aquela seria a via para revelar o segredo da perícia do grupo Tang. Mas o teste findou em virtualmente um segundo. Dan Yo meramente atingiu com um trovão e o idoso desabou no solo de imediato. Quando Yong Tan correu apreensiva com seu tio, Dan Yan Agao meramente comentou que tinha se contido. No entanto, ela estava inteiramente sem termos. Em sua psique, aquilo com convicção não aparentava alguém se contendo. Ela iniciou um questionamento sobre que tipo de ser monstruoso ele de fato era. Naquela mesma noite, após o repouso estar organizado e a maioria das pessoas estarem em sono, Hong Wong Tang ainda permanecia apático. O idoso veridicamente fora golpeado com seriedade. Monitorando aquilo, Montan sentiu-se frustrada. Tudo tinha sucedido célere demais. Ela sequer tinha logrado visualizar devidamente a perícia. Inclusive assim, ela tinha ciência de que ela não poderia consentir que seu tio ingressasse em outro teste como aquele sem compreender o segredo anteriormente. Assim, ela tomou uma opção. Não importava o que sucedesse, ela carecia de revelar aquela perícia. O Tanglan poderia encarar riscos a qualquer instante. Decidida, ela buscou localizar Dan Ayanyu durante a noite. Contudo, naquela noite a visita não transcorreu sem ser notada. Perto dali, Wuan Hai simulou estar em sono, mas escutou tudo. Não muito remota, Joseon estava executando precisamente a mesma ação. Ambas de imediato iniciaram um questionamento sobre o que Meltang estava buscando realizar ao centro da noite. Quando ela o atingiu, Montong solicitou ao jovem combatente Dan Anion HU para instruí-la nos 1000 trovões. Ela relatou que se ele anuísse, ela entregaria qualquer coisa que ele almejasse em contrapartida, porém a réplica dele foi a mais básica viável. Ele meramente relatou que estava tudo bem. Desde o ponto inicial, Dan Ayanyu jamais se importou vastamente sobre bônus ou perícias marciais sigilosas. Para ele, aqueles fatos não detêm muita relevância. Assim, ele meramente replicou que se ela almejava assimilar, ele iria instruí-la. Imediatamente, Wuan Hai ergueu-se colérica, relatando que não tinha lógica, mesmo que ele não compreendesse as normas da coletividade marcial. Revelar sua perícia derradeira de forma tão despreocupada foi inteiramente absurdo. Mas Dan Ayan HU replicou serenamente que se ela também almejava assimilar, ele poderia instruí-la sem qualquer transtorno. Assim, inclusive, Josian indagou se ela poderia assimilar também. Em mais uma ocasião, ele replicou que sim, ele instruiria qualquer um que almejasse assimilar o relâmpago astral. Refletindo sobre aquilo, veridicamente tinha lógica partindo dele. Afinal, Dan Onu transcorreu uma década encarcerado em uma gruta combatendo seres monstruosos meramente para permanecer vivo. Naquele ponto, existiam 100 aliados habitando juntos em perpétuo pavor. Todos instruíram uns aos outros em perícias porque todos eles careceram de enfrentar o mesmo adversário mútuo. Naquele suplício, ocultar saber não auxiliou ninguém a permanecer vivo. Na aurora seguinte, o treino de relâmpago astral enfim iniciou. Dan Yon HU comunicou que iria instruir qualquer indivíduo focado. E espontaneamente, quase todos almejaram integrar, especificamente porque ele assegurou que inclusive os desprovidos de vigor interno poderiam assimilar. Assim, ele meramente elevou a arma por sobre sua fronte e relatou a todos para dedicarem zelo total. Então ele executou um único golpe em diagonal para baixo. Após aquilo, ele relatou a todos para replicarem precisamente o mesmo gesto. O bando ficou desorientado. Alguns inclusive indagaram se de fato era meramente aquilo que existia. Afinal, ele legitimamente apenas moveu sua arma. Mas Dan Ayan, que validou que eles executassem a tentativa. Após todos replicarem a investida, ele meramente relatou que estava equivocado. Então ele indagou onde precisamente eles tinham se equivocado. E assim a trajetória de proteção da companhia Renan prosseguiu com normalidade. Durante cada intervalo, o treino de relâmpago astral prosseguiu da mesma forma. Ainda ninguém lograva mimetizar devidamente o gesto. Todo o treino consistia legitimamente em apenas um único impacto descendente. Com o transcorrer do intervalo, diversos indivíduos iniciaram a desistência, englobando Munion Tang. Ela inclusive iniciou a reflexão de que talvez Dan Ayungu jamais tivesse tido a intenção de instruir qualquer fato desde o começo. Afinal, se ela tivesse ciência de que seria daquela forma, ela jamais teria se deslocado por trajeto tão extenso. Contudo, opostamente a ela, os que dedicaram o intervalo com Dan Ayan, HU tinham ciência perfeitamente de do que ele era apto. Os carregadores, Yongpil, Wu, Hong Tang e especificamente José possuíam convicção de que ele não estava ludibriando ninguém. Então, no átimo preciso em que José estava prestes a baixar sua arma, Dan Yunyu capturou o pulso dela e relatou que enfim compreendeu qual era o transtorno. Imediatamente, Wunyai tornou-se colérica e indagou o motivo de ele estar fazendo contato físico com ela daquela forma. Mas Dan Yanu meramente manteve o braço de Joel e esclareceu que aquilo era como carecia de ser executado. Naquele átimo, ela notou algo bizarro. Os filamentos nervosos na extremidade dos dedos tornaram-se imensamente perceptivos enquanto ela portava a arma. Ela era apta a notar o trovão. Assim Dan Ayanyu conduziu a investida empregando a mão dela, e naquele instante, o relâmpago de fato emanou da arma.
Posteriormente ele indagou se ela compreendia agora. Mas Josiolian replicou com sinceridade que ela não supunha que lograria realizar aquilo desacompanhada. Assim Vuan Hai de imediato indagou o que precisamente ela tinha notado e determinou que ela esclarecesse de imediato. Mas Dan Yihu relatou que seria mais simples exibir em pessoa e assim toda uma coluna de indivíduos iniciou o anseio por assimilar daquela forma. Inclusive Munion Tang regressou veloz relatando que almejava tentar de novo. Mas Dan Ayan Hu negou de imediato. Ele relatou que não instruía indivíduos que desistiram no decorrer do trajeto. Se alguém desistiu uma ocasião, então findou ali. Aquilo deixou Munion Tang colérica. Mas antes que ela lograsse reclamar, Hong Van Tong relatou a ela para cessar. Ele afirmou que se ele de fato lograsse revelar o segredo da técnica, ela seria o primeiro indivíduo a ter ciência. Ainda que permanecesse desgostosa, ela enfim anuiu. Após vivenciar o relâmpago astral diretamente sob a condução de Dan Ayan Yu, Hong Vuan Tang enfim localizou um rastro para revelar o segredo dos 1000 trovões. Assim ele indagou se o jovem Dan Ayan Hu anuiria com um teste de força contra ele mais uma ocasião. Escutando aquilo, Zhou Seol Yun comentou que o idoso aparentava repleto de garra. Vun Oi, por outro lado, notou que provavelmente tinha localizado precisamente o que ele estivera buscando. E para espanto deles, Dan Yan Hu estava de fato apreciando tudo aquilo. Assim ele anuiu com o segundo teste de força sem qualquer dúvida porque aquilo não era mais sua trajetória pregressa. Já não consistia no suplício, onde ele carecia de mover sua arma freneticamente meramente para permanecer vivo no dia seguinte. Agora consistia numa prática serena. Deslocar-se com outros indivíduos, dialogar, instruir perícias, viajar sem carecer de combater por sua existência a cada átimo. Inclusive aqueles testes onde o triunfo e o revés foram selados sem legítimo risco de vida aparentavam ser gratos para ele. Assim o segundo teste de força iniciou. Desta ocasião Hong Vuan Tang assumiu o comando. O idoso desferiu uma legítima tormenta de investidas. Aquilo consistia na perícia 10.000 flores ao centro da chuva. Farpas peçonhentas e paralisantes iniciaram disparos de todos os cantos. Naquele instante, Dan Ayungu notou um fator distinto. As farpas estavam carregadas de vigor. Talvez o idoso de fato tivesse localizado a solução. Enquanto monitoravam aquele cenário absurdo, os carregadores ficaram inteiramente apavorados. Um indivíduo ordinário já teria sido atingido centenas de vezes por aquela tormenta de agulhas. Mas Dan, que meramente rotacionou sua arma numa celeridade absurda, mais veloz que qualquer hélice, repelindo todas as farpas de uma ocasião. Hong Vuan Tang ficou espantado. Ele não contava que alguém bloqueasse tamanha quantidade de projéteis daquele modo. Assim Dan Yan-Wu indagou o motivo de ele estar lançando as farpas daquela forma, relatando que existia uma via imensamente mais simples de executar aquilo. Com um único gesto de sua arma, ele desenvolveu um fluxo de ar potente e capturou todas as farpas, mesclando-as com relâmpagos e devolvendo tudo de regresso a Hong Van Tang. Naquele átimo, o idoso compreendeu precisamente o que estava visualizando. Aquelas eram a técnica dos 1000 trovões, e consistiu na ocasião inicial em toda sua trajetória em que ele presenciou sua modalidade integral. O fato mais espantoso foi que o autor da finalização da perícia não fora nem o idoso mestre nem sua sucessora. Fora Dan Yong-Ken. Incapaz de ocultar seu espanto, Hong Tang indagou como ele executará aquilo e implorou para instruí-lo. Simultaneamente, Munion Tang iniciou um questionamento se aquilo de fato era a perícia sigilosa que seu tio estivera buscando por todo aquele intervalo. Após aquilo, o bando seguiu treinando por 3 dias e 3 noites enquanto progredia em sua tarefa de proteção. Eventualmente, eles regressaram para Ena. Contudo, quando eles atingiram o local, a visão perante eles aniquilou os derradeiros vestígios de alento. Existia absolutamente nada remanescente do pavilhão. Gil comentou que precisariam reerguer tudo do ponto zero e indagou a Zhou Yon se ela detinha a convicção de que não almejava regressar para a morada do clã Zhou. Porém, ela replicou que ainda não lograva regressar para lá. A moradia tinha sido inteiramente dizimada pelo sangue demônio. Consistia num local repleto de recordações de sua amada linhagem, e ela ainda não se sentia pronta para encarar aquela veracidade. Yonpei compreendeu os sentimentos dela perfeitamente. Adicionalmente, também não tinha lógica preservar 2 moradias distintas naquele instante. Se eles veridicamente almejassem reerguer a agência de proteção Renan em Ena, eles careciam de tomar uma opção. Assim, ele propôs a venda do solo da morada Jola. Naquele instante, Hong Tang relatou que poderia adquirir o solo visto que ele já estava decidindo inaugurar uma sucursal por lá. Ele esclareceu que se aquilo sucedesse, Myong Tang estaria na gestão do local. Porém, ele assegurou a eles que ela poderia visitá-la sempre que almejasse, visto que o local custodiou diversas recordações relevantes para ela. Ao escutar aquilo, Zhou Saleon replicou que se o grupo Tang legitimamente realizasse aquilo, ela ficaria para sempre reconhecida. Yongu então notou que a opção estava definida. Sob a gestão do Sichuan Tang Clan, o local seria mais íntegro, evitaria embates e não traria prejuízos a ninguém. Mas Hong Wong Tang também portava outro motivo para anuir. No íntimo, ele almejava permanecer perto de Dan Yunyu até que ele lograsse assimilar inteiramente a perícia dos 1000 trovões. Brevemente após, Vun Hai também relatou que permaneceria. Ela validou que ela ainda não tinha assimilado tudo o que ela almejava de Dan Ayanu. Em contrapartida, a sucursal do grupo Vuman cederia todos os componentes fundamentais para reerguer a companhia. Ela também validou com brio que não consistia em mera sorte o fato de seu grupo gerir 1/3 do comércio do planeta. Assim ela indagou se ele enfim a enxergava de forma distinta agora. Mas Dan Yan meramente indagou se aquilo indicava que ela partiria após a obra ser findada. Vuan Hai replicou que o grupo Vuman jamais executou tratos que resultassem em prejuízos. Simultaneamente, o carregador relatou que eles já tinham repousado bastante e foram instante de higienizar tudo. Hungria não compreendia o que eles estavam executando, porém Zhou Shan esclareceu que todos tinham oficiado arduamente durante o trajeto. Ela relatou que eles poderiam meramente obter seu valor e rumar para casa, regressando meramente quando a companhia estivesse pronta novamente. No entanto, Jagel replicou que a agência de proteção Ean também era relevante para todos eles. Por esse motivo, eles almejavam prosseguir colaborando, certitude, se ela anuisse. Ao escutar aquilo, Joseon relatou que era mais que o bastante, porém inclusive assim findou acolhendo o auxílio deles. E desse modo, com o empenho de todos agindo
Agindo em conjunto, a Companhia de Proteção Ean, outrora prestes a sumir na penumbra do universo Murim, iniciou vagarosamente a ascensão novamente. Ao centro de toda aquela evolução estava o gigantesco potencial de Dan Yan HU, mas enquanto uns estavam reerguendo, outros estavam sendo inteiramente aniquilados. Naquele átimo preciso, o grupo Joe estava sendo dizimado. O comandante do grupo relatou que ele já tinha movido todos os trovões, porém o adversário replicou que fora uma diretriz direta de seu comandante. Para assegurar que nenhum outro indivíduo lograsse obter as ferramentas, todo o grupo Joe e a morada careciam de ser apagados. O portador da lança do grupo buscou resistir e investiu contra eles, porém ele fora aniquilado com um único impacto. Após aquilo, o comandante adversário validou que eles poderiam regressar quando o extermínio fosse findado. Contudo, em seu átimo derradeiro, o comandante do grupo Joe detonou o artefato que ele tinha ocultado consigo. E desse modo, o grupo Joe e sua morada, herdeiros da tropa do trovão que outrora regeu o universo marcial com suas ferramentas, foi inteiramente dizimado. Simultaneamente, o comandante da Aliança Mur, Dovul Von, interpretou os informes de todos aqueles fatos. Ele comentou sobre aquilo até descobrirem quem aniquilou a morada do Join Clan. Qualquer um poderia supor que inclusive o potente clã John foi fluidamente dizimado. Adicionalmente, os informes também sinalizaram que os autores estavam agora provavelmente portando os trovões. Dovul Von tinha ciência de que com tantas informações trágicas e boatos obscuros se propagando por Jianghu, a Aliança Mur já estava sobrecarregada buscando compreender o que veridicamente estava ocorrendo. Ele então validou que se aqueles indivíduos optassem por empregar as ferramentas com propósitos cruéis, aquilo poderia se converter em uma catástrofe para todo o Jianghu. O pior de tudo consistia em que ninguém tinha ciência de quem eles eram ou porque estavam provocando tamanha desordem. Simultaneamente, o demônio de sangue estava congratulando seu liderado por um ofício magnífico. Assim o liderado indagou o que ele tencionava realizar com o carregador da Companhia de Proteção Anon. Em réplica, o demônio de sangue indagou o que Mayuk estava executando ultimamente. O liderado replicou que, tal qual de costume, ele provavelmente estava alcoolizado em algum ponto em Anã. Assim ele indagou se deveria ser despachado para gerir a circunstância. O demônio de sangue replicou: sim, se fosse Mayuk aliado ao bando demoníaco da penumbra, seria mais que o bastante para aniquilar aquele rapaz. Simultaneamente, o reerguimento da nova companhia de proteção prosseguiu sem vastos transtornos. Contudo, em certo patamar, Yonjiu atingiu o local com informações urgentes para José. Eles tinham enfim obtido um novo pedido de proteção. Consistia numa tarefa para resguardar a descendente de um sujeito denominado Jagal. Mas a parte mais incomum consistia em que o indivíduo que tinha optado pessoalmente por escoltá-la fora ninguém menos que o monarca da arma. Escutando aquilo, Dan Onu de imediato demonstrou interesse. E desse modo sua segunda tarefa de proteção iniciou.